Vocês estão bom, né, minha gente? Hoje é dia de humor raiz, do jeito antigo, daquele que não tem frescura e faz rir de verdade. E o desafio é simples, tente não rir. Quero ver quem aguenta firme até o final. E já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo da semana, porque aqui a maratona de risada não para. Naquela tarde preguiçosa em São Bento do Córrego, o boteco de seu Ambrósio estava no ritmo de sempre. 4 cabras da roça jogando truco, cuspindo caroço de azeitona no canto e discutindo quem estava roubando mais. O cheiro de pinga com torresmo já fazia parte da mobília. Foi quando o silêncio da rua foi rasgado pelo ronco de uma picape reluzente, dessas que parece nunca ter visto barro. Desceu dela um sujeito de óculos escuro, camisa justa e perfume que brigava com o cheiro do curral. Entrou na birosca, pediu uma bebida importada que ninguém sabia pronunciar e foi direto bater na mesa dos caipiras. Tá vendo aquela picape? Dentro dela tem um pitbull assassino. Os jogadores se entreolharam. Zé Mindinho pigarreou. Olha, senhor, nós não tem nada com isso não, mas tem um tal de Cumpadi Totonho que tem um cachorro meio invocado. O carioca abriu um sorriso debochado. Pago R$1.000 se alguém tiver coragem de soltar um cachorro contra o meu. 5 minutos e eu liquido. R$1.000 naquela cidade era quase herança. Zé Mindinho saiu correndo buscar Totonho. Pouco depois surgiu o homem, meio torto de cachaça, trazendo na corda um cachorro magro, pelado em uns pedaços, com mais cicatriz que pano de chão. O carioca quase caiu para trás de tanto rir. É esse trapo que vai enfrentar meu pitbull? Chamaram os 10 para ajudar a segurar o bruto dentro da caminhonete. O bicho saiu espumando, olho vermelho, querendo guerra. Totonho abaixou perto do seu cãozinho e cochichou. Não vai me decepcionar não, hein, meu bichinho? Soltaram os 2. O pitbull avançou como raio. O cachorro de Totonho nem se mexeu. Quando o grandão chegou para morder, levou uma patada seca. O pitbull caiu esticado no chão, duro que nem poste. O carioca correu, desesperado. Levanta, meu campeão! Totonho coçou o queixo. Uai, é ruim, tá morto, só. Sem entender nada, o homem ofereceu dinheiro, dobrou a aposta, quis comprar o tal fenômeno. Qual é o pedigree dele? Totonho franziu a testa. Que trem é esse? De onde veio esse cachorro? Totonho deu um gole na garrafa, olhou pro bicho, coragem. Homem casado, de chapéu sempre torto na cabeça, vivia proseando na venda de seu Dorico, mas fazia tempo que andava com os olhos compridos para cima de Dona Zulmira, a comadre do peito. Dona Zulmira era daquelas mulheres direitas, mas vivia reclamando que o marido, seu Lino, passava mais tempo na roça do que em casa. E foi justamente num desses dias de ausência que seu Antero, depois de muito matutar, resolveu ver se a comadre carecia de alguma coisa. Chegou batendo palma no portão. Ô de casa. Ela apareceu ajeitando o avental. Uai, compadre Antero, que surpresa! Os 2 ficaram meio sem jeito. Não era costume ficarem a sós. Sentaram na varanda, olhando para o céu carregado. Será que chove? Arriscou ele. Pois é, tá com cara, respondeu ela, apertando as mãos no colo. O silêncio pesou mais que saco de milho molhado. Seu Antero sentia o coração bater feito zabumba em festa de padroeiro. Pensou em ir embora, mas a coragem, dessas que vem atrasada, resolveu aparecer de uma vez. Ele coçou o bigode, respirou fundo e soltou. Comadre, que você acha? Trepemo ou tomemos um café? Dona Zulmira arregalou o olho, ficou vermelha que nem goiaba madura. Depois deu uma tossidinha disfarçada, levantou devagar e respondeu, com a maior naturalidade do mundo. Ah, compadre, você me pegou sem pó. Seu Antero demorou 1 segundo para entender. Olhou para a cozinha, depois para ela, depois para a própria cara de bobo. Sem pó? Sem pó de café. Acabou ontem. Se for para café, vai ter que ser só na água quente mesmo. Ele ficou ali parado, feito espantalho em dia de vento. A valentia sumiu na mesma hora. No fim das contas, saiu da casa carregando uma lista de compras. Pó de café, açúcar e ainda um pacote de fubá que ela pediu, já que você vai até a venda. E desde esse dia, toda vez que o povo perguntava se ele tinha coragem, ele respondia baixinho. Coragem eu tenho, o que me falta é pó. Seu Zé das Abóboras nunca tinha saído do sítio mais que 2 léguas de distância. Homem criado no meio da roça, conhecia o barulho do vento na palha do milho, mas nunca tinha ouvido falar de porta que sobe sozinha. Pois foi visitar um primo em cidade grande e já chegou desconfiado de tudo, principalmente daquele prédio que parecia um paiol empilhado para cima. Quando o primo disse que morava no 8º andar, seu Zé arregalou os olhos. 8º o quê? Andar, homem, respondeu o primo.
já puxando ele pelo braço. Entraram numa caixa espelhada que fechou a porta sozinha. Seu Zé ficou parado, segurando o chapéu contra o peito, achando que aquilo era algum tipo de armário moderno. Foi aí que ele viu um monte de botão com número, letra, luzinha piscando. Uai! Murmurou, coçando a barba, que tanto de trem é esse? Apontou com o dedo grosso para uma letra solitária. Você sabe me dizer para que serve esse negocinho aqui escrito G? Um rapaz engravatado, desses que vive olhando para o relógio, respondeu com ar de quem queria acabar logo com a conversa. É o botão do geral, que leva todo mundo para onde precisa ir. Seu Zé arregalou mais ainda os olhos. Geral? Quer dizer que resolve para todo mundo? O rapaz confirmou com a cabeça, já impaciente. Seu Zé então suspirou fundo, ajeitou o chapéu e disse: Uai, então aperta logo esse geral para eu chegar logo na roça. O elevador começou a subir e ele sentiu o chão fugir do pé. Tá vendo? Cochichou pro primo, isso aí deve estar pegando embalo para sair voando. Quando a porta abriu no tal 8º andar, seu Zé olhou pro corredor comprido, cheio de porta igual. Mas que roça apertada é essa? O rapaz engravatado não aguentou e caiu na risada. Hey! Seu Zé saiu da caixa ainda desconfiado e concluiu: cidade é danada. Inventaram até botão que promete levar a gente para qualquer canto, mas não tem um que leve a gente de volta para casa sem precisar pagar passagem. No tempo em que estudante ainda acreditava que ia salvar o mundo com prancheta e caneta no bolso, um grupo animado da tal da universidade lá do Piauí resolveu atravessar divisa para estudar o sertão mais seco do Ceará. Diziam que iam descobrir o segredo da sobrevivência do povo que morava onde até Mandacaru pedia água. Foram parar na tapera de seu Anacleto, homem miúdo, couro tostado de sol e olhar mais esperto que raposa velha. Na casa, que não dava 10 passos de comprimento, moravam 29 almas espremidas, feitos sardinha em lata. Os estudantes anotavam tudo, quantas panelas, quantos galos cantavam, quantas vezes o vento levantava poeira, nada escapava. À noite, sentados num terreiro batido, olhando aquele céu estrelado que só o sertão sabe mostrar, começaram uma prosa. E foi ali que um dos rapazes, cheio de curiosidade científica, arregalou o ouvido. Seu Anacleto, entre uma história e outra, referia-se com naturalidade a conteúdo escrotal de testículos. O moço quase deixou a caneta cair. Esperou a deixa e perguntou, cheio de respeito: Seu Anacleto, me perdoe a franqueza, mas aqui num canto tão isolado, onde falta escola, livro e até chuva, como é que o senhor usa essas palavras tão difíceis? Os outros estudantes fizeram cara de admiração, achando que estavam diante de um sábio escondido na caatinga. Seu Anacleto coçou o queixo, olhou para os lados, fez uma pausa e respondeu com aquela calma de quem já viu muito sol nascer e morrer: Cultura nada, meu filho, isso aí é prevenição mesmo. O rapaz piscou, sem entender. Como assim prevenição? Seu Anacleto suspirou fundo, ajeitou o chapéu de palha e explicou: Você já pensou nessa seca danada, nessa fome que faz até pedra parecer rapadura? Se eu dissesse que isso aqui é ovo, eu já estava capado fazia era tempo. O terreiro veio abaixo em gargalhada. Até o vento pareceu dar uma rodada diferente. E os estudantes que tinham ido pesquisar sobrevivência aprenderam ali a primeira lição prática do sertão. No lugar onde falta quase tudo, o que sobra mesmo é a esperteza. Lá para as bandas de Jacuí tinha um mineirinho chamado Seu Antero, homem trabalhador, desses que conversam com o gado como se fosse parente. Pois não é que, de uma semana para outra, o rebanho começou a definhar, vaca que não levantava, boi que não ruminava, um desespero danado. Chamaram o veterinário da cooperativa de Guaxupé, homem estudado, cheio das injeções e dos nomes difíceis. Tentou de tudo, vacina, soro, comprimido importado, nada. O gado continuava caindo pelas pernas. Foi aí que um vizinho lembrou de um tal benzedor lá para as bandas de Jacuí, sujeito que rezava até para motor de trator pegar na primeira. Seu Antero, já sem saída, foi lá e trouxe o homem. O benzedor era sério, barba rala, olhar misterioso. Disse que salvava o rebanho, mas tinha uma condição: precisava ficar trancado no quarto, sozinho, com a esposa do mineirinho, uma morena vistosa, que fazia muito peão, esquecer até de pagar a conta no armazém. Era ritual antigo, segundo ele. O mineirinho coçou a cabeça, achou estranho, mas olhou para o curral vazio e topou. Sendo para salvar meus bichinhos que seja. O benzedor pegou um pedaço de pau no quintal, entrou no quarto com a morena, apagou a luz. Do lado de fora, seu Antero ficou com o ouvido colado na porta, suando mais que tampa de chaleira. Lá dentro o homem começou em voz firme: Passa o pau no joelho para curar os boi vermelho. Passa o pau nas coxas para curar as vaca moxa.
O mineirinho já estava franzindo a testa quando ouviu. Passa o pau na virilha, pra curar as nuvilha. Foi aí que seu Antero não se aguentou. Abriu a boca e gritou apressado, antes que a reza avançasse mais um palmo. As vacas preta e os bois zebus você pode deixar morrer. Dizem que o ritual acabou ali mesmo. O benzedor saiu ajeitando a roupa, a morena saiu abanando o rosto e o gado, o gado melhorou só dos vermelhos e das mochas mesmo. Até hoje, quando alguém fala em chamar benzedor, seu Antero responde ligeiro que prefere perder metade do rebanho do que arriscar o que sobrou dentro de casa. Seu Tonho do Barreiro nunca tinha passado de Ribeirão Preto, mas um dia cismou que ia conhecer os tais dos Estados Unidos da América. Diziam que lá tudo era grande, carro grande, comida grande, até dívida parecia maior. Ele vendeu 2 bezerros, 3 sacos de milho e embarcou feito quem vai para Aparecida, só que de avião. No aeroporto já foi um alvoroço. O homem achava que check-in era nome de remédio para verme. Mas entrou no avião todo faceiro, sentou na poltrona e quando a aeronave levantou o voo, ele abriu o vozeirão no meio do corredor. E trembão nós vai viajar, cantando moda antiga de Geno, afinado igual rádio de pilha em dia de chuva. O povo olhando torto, a aeromoça sorrindo amarelo e seu Tonho firme no refrão. Depois de 2 cantorias e um suquinho de tomate que ele jurava ser vitamina de goiaba estragada, o homem capotou no sono. Dormiu que nem porco em dia de lama. Roncou, resmungou, virou pro lado. Quando acordou, já estava quase chegando. Do lado dele tinha um americano alto, loiro, com cara de quem nunca comeu arroz com pequi na vida. O gringo educado cutucou de leve e perguntou: "Once more?" Seu Tonho piscou, coçou o bigode e ficou matutando. A cabeça dele viajou mais que o avião. "Once more, once more." O americano repetiu sorrindo. "One, more." Aí seu Tonho abriu um sorriso largo, como quem decifra enigma de padre em sermão. "Ô moço, eu sou de Piracicaba." O gringo arregalou os olhos. "Piraci? What?" "Piracicaba, uai," respondeu ele, todo orgulhoso. "Interior de São Paulo, terra boa demais." O americano não entendeu nada, mas assentiu com a cabeça, como quem aceita que o mundo é grande demais para discutir. Quando desceu do avião, seu Tonho contou para todo mundo que já estava desenrolando inglês. O homem perguntou de onde eu era, em inglês puro, e eu respondi na lata. E até hoje, lá no Boteco do Barreiro, ele garante que só não virou o tradutor internacional porque preferiu ficar na roça mesmo. Lá para as bandas do Triângulo Mineiro, 2 compadres conhecidos como Seu Nestor e Zé Biriba ficaram famosos por uma promessa que resolveram pagar para Nossa Senhora de Abadia. O milagre tinha sido grande coisa de salvar plantação, casamento e até dor nas costas de uma vez só. E os 2, agradecidos, juraram que iam caminhar quase 80 quilômetros até a Missa da Santa. Mas não bastava andar não. Resolveram colocar 3 feijão cru dentro de cada botina para apertar o sacrifício e mostrar fé de verdade. Saíram de madrugada, com o sereno ainda brilhando no pasto. No começo iam até animados, contando vantagem um pro outro. "Vamos, compadre!" gritava seu Nestor, já uns metros na frente. "Assim nós não chega a tempo pra missa." Zé Biriba vinha atrás, meio torto, ajeitando o passo. Não sei se essa ideia dos feijão foi boa não. 5 quilômetros depois, o entusiasmo já tinha evaporado junto com o orvalho. Zé ficou para trás de vez, arrastando as pernas. "Ô, compadre, não tô aguentando mais os meus pés." Resolveram parar debaixo de um jatobá. Seu Nestor, firme como cerca nova, sentou tranquilo, tirou a botina, estalou os dedos e ainda puxou um gole de pinga para espantar o cansaço. Zé, coitado, quase chorando, conseguiu arrancar as botinas com dificuldade. Quando mostrou os pés, seu Nestor arregalou o olho. "Uai, que é isso, compadre? Seus pés tá parecendo que você andou descalço na brasa." Os dedos estavam vermelhos, inchados, quase em carne viva. "Pois é, esses feijão acabou com meus dedos tudo," gemeu Zé, abanando os pés no ar. Seu Nestor coçou a cabeça, intrigado, pegou um feijão que tinha caído no chão e examinou como se fosse pepita de ouro. "Mas peraí, Zé," disse, franzindo a testa. "Você não cozinhou os feijão antes, não?" Zé levantou os olhos devagar com uma mistura de dor e incredulidade. "Cozinhar? Promessa agora é marmita, é?" Seu Nestor ficou sério 2 segundos e depois caiu na risada sozinho debaixo do jatobá. E dizem que até hoje, quando passa romaria por ali, o povo lembra dos 2 compadres, um pela fé, o outro pela ingenuidade. Seu Dorico era desses caipira de mão calejada e chapéu amassado que só vinha para a cidade grande quando a roça apertava ou quando algum parente jurava que São Paulo é onde o dinheiro anda de metrô.
Chegou na rodoviária com uma sacola de lona, o olho arregalado para os prédios, e chamou um táxi como quem chama carro de boi. O motorista, paulista ligeiro, perguntou para onde era. Seu Dorico respondeu o endereço do primo, tudo certinho, mas ainda estava encantado com o trânsito, com o povo andando depressa e com aquele tanto de placa piscando. Mal o táxi entrou num trecho mais vazio. Surgiu um sujeito de boné, cara de quem não pagava nem fiado no boteco, e já foi se enfiando na janela. Perdeu, chefe, passa tudo. O ladrão estava tão atrapalhado que na afobação a arma escorregou da mão e caiu no banco. Seu Dorico nem pensou. Catou o revólver como quem agarra a enxada no meio do mato, virou para o sujeito e, num reflexo que nem ele sabia que tinha, apertou o gatilho. O homem tombou e o caipira saiu correndo feito bezerro quando estoura rojão. Entrou num beco escuro, o coração batendo na garganta. Lá na ponta um casal se beijava encostado num muro, numa calma que parecia até provocação para quem estava fugindo da morte. Seu Dorico chegou perto, quase chorando. Eu matei um cristão, o que é que eu faço agora? O rapaz, sem largar o beijo direito, fez cara de tédio paulistano e soltou como quem dá dica de trânsito. Cara, dá no pé. Seu Dorico piscou 2 vezes. Olhou para o próprio pé, olhou para a arma, olhou para o casal e, desconfiado do jeito que era, resolveu obedecer a instrução na risca. Mirou no pé e... pá! O grito ecoou no beco. O casal saiu correndo e seu Dorico, pulando numa perna só, ainda resmungou. Uai, paulista dá conselho é igual placa de rua. Se você não entende, você se arrebenta. Zeca era desses caipira raiz, criado no sol e na poeira da estrada. Homem de fala mansa e costume certo. Todo fim de tarde ele selava o pangaré, ajeitava o chapéu de palha e saía campeando pelas redondezas, só para espairecer a cabeça. O cachorro, um vira-lata sabido chamado Fumaça, ia sempre ao lado, correndo faceiro como se fosse dono da comitiva. Naquele dia, porém, o calor estava de derreter pensamento. O sol rachava até pensamento ruim. Zeca suava feito tampa de chaleira e resolveu parar debaixo de uma sombra generosa dessas árvores antigas que já viram muito segredo do interior. Desceu do cavalo, amarrou o bicho no tronco e sentou no chão, puxando da sacola 1 litro d'água já meio morna. Fumaça deitou ao lado, língua de fora, ofegante. Zeca abriu a garrafa e começou a beber em goles compridos. Foi quando do nada surgiu uma voz meio rouca. Ei, Zeca, eu tô com sede, me dá um gole d'água aí? Ele parou no meio do gole. Olhou para a esquerda, para a direita, para cima da árvore, nada. Só o cavalo abanando o rabo e o cachorro piscando. Deve ser esse calor mexendo com a cachola, murmurou, limpando a boca com o braço. Voltou a beber. Ei, Zeca, eu tô com sede, me dá um gole d'água aí? Agora o coração do homem bateu igual tambor em festa junina. Ele virou devagarinho a cabeça na direção do cavalo. O animal olhou de volta e abriu a boca. Ei, Zeca, eu tô com sede, me dá um gole d'água aí? Zeca regalou os olhos que quase saltaram da órbita. Num pulo só, agarrou o cachorro e saiu correndo em disparada, tropeçando no mato, se escondendo atrás de um arbusto mais adiante. Fumaça foi junto, rabo entre as pernas. Os dois ficaram espiando o cavalo à distância, o bicho lá parado, quieto, como se nada tivesse acontecido. Zeca tremia igual vara verde. Cruz credo, cavalo que fala não é coisa de Deus, não. Foi quando, ali escondidos, Fumaça levantou a cabeça, olhou sério pro dono e soltou. Mas que coisa, hein? Que cagaço esse bicho deu na gente. Zeca ficou estático. Olhou devagar pro cachorro. E dizem que até hoje o cavalo continua amarrado naquela árvore, porque Zeca nunca mais voltou para buscar. Ô, minha gente, rapidinho antes da próxima piada. Se você tá gostando, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos da semana. E comenta aí só com uma palavra, pode ser um OI, para eu saber quem tá firme nessa maratona. Agora bora continuar porque ainda tem muita risada vindo aí. Naquele calor de rachar mamona, apareceu na cidade um sujeito engravatado, desses que falam vizinho com sotaque de capital e acham que interior é tudo igual. Ele vinha rodando as ruas de terra atrás de uma casa para alugar, reclamando da poeira que entrava no sapato como se fosse ofensa pessoal. Parou bem na frente de uma casinha simples, com um portão meio torto e uma placa escrita à mão, aluga-se. Do outro lado da rua vinha passando seu Zé Mindinho, chapéu de palha, chinelo arrastando no chão e um olhar que já tinha visto muita coisa naquela cidade pequena. O sujeito ajeitou o óculos e perguntou: Moço, o senhor sabe quanto está o aluguel dessa casa? Seu Zé nem piscou.
Tá 750 real. O homem fez cara de quem achou barato demais para ser verdade. O senhor tem certeza? Uai, tenho. Ontem mesmo o dono estava reclamando que ninguém aparece para alugar. O sujeito coçou o queixo, olhou para os lados e fez a pergunta decisiva. E por acaso o senhor sabe me dizer se passa ônibus aqui na porta? Seu Zé ficou em silêncio. Olhou para a rua, depois para o poste, depois para o céu, como se estivesse consultando os anjos do transporte público. Ô, rapaz, já vi passar geladeira, fogão, sofá. Teve uma vez que passou até um piano amarrado na carroceria de um caminhão velho. O homem arregalou os olhos. Piano? Foi. Mudança da Dona Teresa. Agora, ônibus eu nunca vi passar, não. O sujeito franziu a testa, meio sem entender. Mas como assim passam geladeira e sofá? Seu Zé ajeitou o chapéu e respondeu com a maior naturalidade do mundo. Uai, nas mudanças, né? O povo vai embora daqui tudo de caminhão. Agora ônibus, se passar, é novidade. O homem ficou parado, segurando a pasta de documentos, olhando para a rua vazia, onde só uma galinha atravessava sem pressa. No fundo, entendeu duas coisas. Que transporte ali era artigo raro e que talvez aquele aluguel barato tivesse explicação. E seu Zé seguiu o caminho, convencido de que tinha respondido direitinho. Afinal, na visão dele, pergunta besta merece resposta bem explicada. Seu Tonico da Vargem nunca tinha morado em prédio. Homem criado na roça, acostumado com galinha ciscando no terreiro e vizinho gritando do outro lado da cerca, resolveu, já depois dos 50, que era hora de subir na vida. Vendeu um pedaço de terra e comprou um apartamento na cidade grande. Chegaram ele e Dona Marinalva com 2 malas, um fogão amarrado com corda e um entusiasmo que dava gosto de ver. O síndico, seu Álvaro, todo alinhado, mostrou o elevador, falou de taxa de condomínio, dessas modernidades que Tonico só balançava a cabeça, fingindo entender. Instalados, móveis no lugar, panela no armário e o rádio em cima da geladeira, os dois foram para a janela apreciar o movimento lá embaixo. Carro para lá, moto para cá, gente apressada, aquilo parecia televisão ao vivo. De repente, Dona Marinalva fez uma careta. Bem, vou ali no banheiro e já volto, viu? Vai, mulher, mas volta ligeiro para nós continuar espiando a cidade, respondeu ele animado. Passou-se um minutinho e o silêncio virou gritaria. Bim, socorro, tô entalada no vaso. Tonico arregalou os olhos, saiu tropeçando no tapete e entrou no banheiro. Lá estava a Dona Marinalva, presa no vaso sanitário novinho, vermelha que nem pimentão, numa situação pra lá de apertada. Não se aveste, mulher, eu vou chamar o síndico, disse ele, coçando a cabeça. Antes de sair, viu um capacete de moto que estava na caixa da mudança. Num gesto de pudor e desespero, encaixou o capacete na frente da esposa. Pelo menos a honra fica protegida. Já volto. Desceu que nem foguete e trouxe o síndico às pressas. Seu Álvaro entrou no banheiro, parou, olhou a cena inteira com atenção, ajeitou os óculos no nariz e ficou em silêncio por alguns segundos. Tonico explicou, aflito. Olha, seu Álvaro, minha mulher é mais cheinha. Foi usar o vaso e acabou ficando entalada. O que o senhor pode fazer? O síndico respirou fundo, analisou o capacete estrategicamente posicionado e respondeu. Sério, quanto à sua esposa, meu amigo, acho que a gente consegue resolver com jeitinho. Fez uma pausa, olhou de novo para o capacete e completou. Agora, o motoqueiro, esse já era. E foi assim que o primeiro dia de seu Tonico na cidade terminou com chave inglesa, vaso desmontado e a fama espalhada no condomínio inteiro. Lá para as bandas do córrego do Sapé, morava o casal mais conhecido da redondeza, seu Zé Pequeno e Dona Teresa do Balaio. Gente simples, trabalhadores da roça, mas com uma confiança que não cabia dentro da porteira. Certo dia, apareceu na vila uma equipe de televisão da capital, dessas que falam difícil e usam sapato que afunda no barro. Iam fazer uma enquete sobre processos modernos de conservação do leite. Só essa frase já deixou metade do povo com dor de cabeça. O produtor, querendo mostrar a sabedoria popular, resolveu entrevistar um casal típico da região, e lá foram buscar seu Zé e Dona Teresa, que aceitaram na hora, achando que era coisa importante. Na fila para responder, Dona Teresa ficou quietinha, só espiando. Uma senhora da cidade, toda arrumada, cabelo preso e óculos na ponta do nariz, respondeu com voz firme. O melhor método é ferver o leite e guardar o restante na geladeira. Dona Teresa arregalou os olhos e cochichou para o marido. Tá vendo, Zé? É assim que o povo estudado fala. Seu Zé coçou o queixo, desconfiado. Uai, mas para que tanto trabalho? Chegou a vez deles.
O repórter, todo empolgado, enfiou o microfone quase dentro da boca da mineirinha. E a senhora, qual o melhor processo para o leite não azedar? Dona Teresa respirou fundo, ajeitou o lenço na cabeça e respondeu sem titubear. Ah, moço, é só tirar o que precisa e deixar o resto na vaca, uai. O cameraman engasgou. O repórter piscou 3 vezes, como se tivesse perdido o sinal da antena. Seu Zé, orgulhoso, ainda completou. Lá em casa funciona que é uma beleza. Nunca vi leite azedar dentro da vaca, não. A equipe ficou sem saber se cortava a gravação ou se aplaudia. E Dona Teresa, achando que tinha dado uma resposta científica daquelas, finalizou. Esse povo inventa geladeira pra tudo. Mas a vaca já vem com sistema natural, né não? No fim das contas, a reportagem até passou na televisão. Só que na cidade o povo riu e na roça o povo concordou. E desde então, quando alguém fala em tecnologia avançada lá no córrego do Sapé, seu Zé já sentencia. Avançado mesmo é o que já nasce pronto e dá leite todo dia. O resto é frescura. Dona Teresa só dá um suspiro satisfeito. Ai, seu Tonzinho da Grota nunca tinha saído muito além da feira de sábado e da venda do seu Dorico. Mas um dia cismou que precisava conhecer o mar de Maceió, porque diziam que lá a água era tão grande que não cabia nem em pensamento de político. Chegou na rodoviária de chapéu de palha, sacola de lona e o olho arregalado feito menino em loja de brinquedo. Andava pela rua olhando o prédio alto, semáforo piscando e aquele tanto de gente apressada quando dobrou uma esquina e viu 2 homens descendo a mão num sujeito magrelo encostado na parede. Seu Tonzinho parou, coçou o queixo e perguntou: Oxe, por que vocês estão batendo nesse coitado? Um dos homens, suado e nervoso, respondeu meio atravessado: É que ele estava cheirando farinha. O caipira arregalou os olhos. Ah, farinha! Aquilo fez um silêncio na cabeça dele, como se o mundo tivesse travado. Ele olhou para o homem no chão, depois para os 2 valentões, depois para a própria sacola pendurada no ombro. Cheirando farinha? Repetiu, ainda tentando entender. É, farinha, confirmou o outro, querendo encerrar o assunto. Seu Tonzinho deu 2 passos para trás, abraçou a sacola contra o peito e murmurou: Vixe Maria. Os homens estranharam. Que foi, matuto? Ele pigarreou, sério como quem revela segredo de família. Então é melhor eu ir embora daqui antes que vocês descubram que eu como isso todo santo dia. Os 2 ficaram se olhando, sem saber se riam ou se continuavam bravos. O sujeito no chão até parou de apanhar por um segundo. Come farinha? Perguntou um deles. Uai, farinha, pirão, cuscuz, bolo, biscoito. Lá na minha terra nós cria dente comendo isso. Os homens se entreolharam, perceberam a confusão e começaram a rir também. Um deles bateu no ombro de seu Tonzinho. Não é esse tipo de farinha não, homem. Mas o caipira já ia se afastando apressado, sacola grudada no peito. Ah, não? Mesmo assim eu não arrisco, não. Cidade grande é muito complicada. E saiu apressado em direção à praia, convencido de que o mar era perigoso, mas nada comparado ao risco de gostar demais de farinha em terra de gente nervosa. Lá para as bandas do córrego fundo tinha 2 sujeitos que eram quase patrimônio da beira da estrada, seu Zé Bigode e Tião Catatal. Todo fim de tarde, depois de tratar das galinhas e espantar as vacas da horta, os 2 encostavam num toco de aroeira e ficavam proseando sobre a vida, política e, principalmente, sobre coisas que nenhum dos 2 entendia direito. Naquele dia, o céu estava limpo, que era uma beleza. De repente, um ronco diferente cortou o silêncio da roça. Seu Zé coçou o chapéu, apertou os olhos miúdos e apontou para o alto. Olha só, Tião, um avião. Tião, que nunca gostou de perder em assunto nenhum, cruzou os braços com um ar de superioridade. Ah, isso não é nada, não. Eu já vi um avião desses bem de perto. Seu Zé virou o pescoço devagar, desconfiado. Perto quanto, homem de Deus? Perto, de quase encostar a mão. O Bigode arregalou os olhos. Sério mesmo? Como foi isso? Tião deu uma cuspida estratégica no chão. Fez um silêncio danado para aumentar o mistério. Ele caiu no meu milharal. Seu Zé deu 2 passos para trás. Caiu? E você tá aqui vivo contando história? Tô, Quem morreu foi o milho. E começou a contar, com aquela convicção que só mentiroso experiente tem, que o tal avião desceu rodopiando feito galinha tonta, abriu um buraco no meio da plantação e espalhou espiga para todo lado. E o povo? Perguntou seu Zé, já envolvido. O povo saiu tudo correndo. Teve gente que nunca tinha visto o avião de perto. Eu vi foi perto demais. Quando a poeira baixou, eu tava abraçado com uma espiga achando que era piloto.
Seu Zé balançava a cabeça, meio acreditando, meio não. E o prejuízo novo, dessa vez eu cobro entrada. Lá pras bandas do Ribeirão Fundo moravam 2 compadres inseparáveis. Um atendia por Cruz, sujeito magro que só vara de bater roupa, e o outro era o Credo, mais atarracado e desconfiado que gato em dia de visita. O povo da redondeza já achava graça só de ouvir alguém chamar um pelo nome do outro. Certo dia resolveram conhecer a cidade grande. Diziam que lá tinha restaurante que servia comida que vinha até com nome difícil. Entraram num desses, tudo acanhados, chapéu na mão, olhando o cardápio como se fosse bula de remédio. Sentaram e começaram a prosear sobre a viagem quando, do nada, Cruz apontou para o prato de um sujeito na mesa ao lado e gritou: inhame! O garçom, ligeiro que nem gaça em brejo, trouxe uma porção fumegante de inhame. Os dois se entreolharam, achando que aquilo era o tal do atendimento fino da cidade. Na outra mesa, um casal elegante comia macarronada. A mulher falou bis e o garçom trouxe mais um prato. Cruz cutucou o amigo. Tá vendo, Credo? Esse tal de bis deve ser o nome chique da macarronada. E pediram bis 1, 2, 3 vezes. Comeram até suspirar, pagaram a conta achando que tinham descoberto o segredo da culinária urbana. Mas mal saíram do restaurante, Cruz ficou vermelho e cochichou. Credo, eu quero cagar. Credo apertado também respondeu. Vamos ali naquela árvore que eu também estou precisando. Subiram feito 2 moleques arteiros. Ajeitaram-se nos galhos e começaram o serviço, aliviados como quem paga a dívida antiga. Nisso passa uma velhinha, bengala na mão, e por pouco não recebe a surpresa do alto. Ela levantou a cabeça e gritou indignada. Cruz, credo! Os dois, lá de cima, assustados e orgulhosos ao mesmo tempo, responderam. Deus é mais. O povo dessa cidade conhece a gente até pelo cu. E desceram da árvore rindo, convencidos de que já estavam famosos na capital. Lá para as bandas de Santa Gertrudes do Baixo, cidade pequena que nem precisa de mapa para se achar, aconteceu um trem que o povo conta até hoje na venda do seu Dorico. Dizem que numa tarde de calor rachando mamona, 2 compadres, Zé Pinga e Tonho da Roça, estavam encostados na cerca, olhando o pasto quando ouviram um barulho esquisito no céu. Não era trovão, não era aviãozinho de pulverizar lavoura, era um estrondo medonho que fez até as galinhas correrem para debaixo do galinheiro. Quando levantaram a vista, viram um avião grandão rodopiando igual folha seca e num piscar de olhos despencou ali depois do morro do Angico. Os dois se entreolharam. Vamos lá ver, compadre? Foram chegando devagarinho, com aquele respeito de quem sabe que coisa caída do céu nunca é simples. Quando alcançaram o lugar, viram a fuselagem retorcida e um monte de homem de terno espalhado pelo chão, pasta para todo lado. Zé Pinga coçou a cabeça. Uai, Tonho, isso aqui é político demais para ser coincidência. E era mesmo. Tinha deputado, vereador, secretário e até um que vivia prometendo asfaltar a estrada que nunca saía do barro. Sem saber direito o que fazer, mas achando que estavam ajudando, os dois resolveram cavar uma vala grande ali mesmo no pasto. Trabalharam a tarde inteira, suando que nem tampa de chaleira. De vez em quando um deles perguntava, tem alguém vivo aí? Alguns, meio zonzos, até levantavam a mão. Zé Pinga olhava sério e dizia, levantou a mão, Tonho. Tonho suspirava, levantou, mas você sabe, né? E continuavam o serviço. Quando já estava tudo enterrado e a terra bem batidinha, chegaram os bombeiros da cidade vizinha, com sirene ligada e poeira levantando. O comandante desceu apressado. Foi aqui que caiu um avião lotado de políticos? Foi sim, senhor, respondeu Tonho, tirando o chapéu. E onde estão os sobreviventes? Zé Pinga apontou para a terra recém-virada. A gente enterrou tudo ali, para não ficar espalhado. O bombeiro arregalou os olhos. Mas vocês não conferiram se tinha alguém vivo? Os dois se entreolharam, com aquela calma de quem já resolveu o problema. Zé Pinga respondeu, coçando o queixo. Olha, senhor, quando nós perguntou, teve uns que até levantou a mão. Ah, Tonho completou balançando a cabeça. Mas o senhor sabe, político é tudo mentiroso. E dizem que até hoje, quando aparece promessa nova por aquelas bandas, o povo olha para o morro do Angico e dá uma risadinha desconfiada. Na vendinha do seu Dorico apareceu um moço da cidade, desses de óculos fino e camisa para dentro da calça, dizendo que era professor e que estava fazendo uma pesquisa sobre o nível cultural do interior. Já começou pedindo um café sem açúcar e olhando para os lados com aquele arzinho de quem mede o mundo com régua.
Viu o Zé Mindinho encostado no balcão e foi logo perguntando: meu senhor, me diga um verbo. Zé coçou a cabeça, puxou o chapéu para trás e respondeu com convicção: bicicleta. O moço pigarreou, ajeitou os óculos. Primeiro, isso não é verbo. Segundo, é bicicleta. O povo no balcão já começou a se entreolhar, mas o moço, todo cheio de si, saiu andando como quem distribui diploma invisível. Mais adiante encontrou o Tião da Sela, sentado num toco afiando faca. O senhor pode me dizer um verbo? Tião nem pensou. Prasticlo. O professor respirou fundo. Não é verbo e é plástico. Balançou a cabeça como quem confirma a própria tese e seguiu estrada fora. Lá na porteira da fazenda do seu Antero, encontrou o velho Nholau, homem calado, mas sabido. O senhor pode me falar um verbo? Nholau levantou os olhos devagar. Claro, expediente. O moço abriu um sorriso torto. Certo, agora faça uma frase com o que disse. Nholau limpou a garganta, deu uma cuspida de lado e falou pausado. O expediente da bicicleta é de plástico. O silêncio caiu feito tampa de caixão. Depois a gargalhada veio redonda espalhando pelo terreiro. O professor ficou vermelho que nem tomate maduro. Percebeu tarde demais que os três tinham se juntado antes no armazém e combinado a lição. Voltou para a cidade com o caderno vazio e a soberba amassada. E até hoje, quando alguém chega querendo ensinar demais sem antes aprender, o povo dali só comenta baixinho. Cuidado, o expediente pode ser de plástico. Lá na venda do seu Anacleto, num fim de tarde desses que o sol vai se deitando preguiçoso atrás do morro, dois compadres encostaram no balcão para prosear. Era o Zé Mindinho e o Tonho da Onça, conhecidos na redondeza mais pela lábia do que pelo trabalho pesado. Zé Mindinho, que gostava de testar amizade, igual quem testa cerca de arame, puxou o assunto coçando o queixo. Ara, moço, se você tivesse 3 caminhão novinho, daqueles bitrem grandão, você me dava eles? Tonho nem piscou. Claro, Zé, amizade nossa é coisa séria. O povo que jogava dominó ali do lado já começou a prestar atenção, sentindo que vinha conversa atravessada. Zé continuou. E se você tivesse 4 fazendas, com gado até perder de vista, você me dava elas? Tonho bateu no balcão. Mas é claro que dava. Pra um compadinho feito você, eu dava era com escritura e tudo. Seu Anacleto até parou de enxugar copo para escutar melhor. Zé então apertou o laço. E se você tivesse 3 cavalos bons, de sela, ligeiro que só vento, você me dava eles? Tonho mudou a feição na hora. Epa, aí não. O silêncio caiu na venda igual tampa de caixão. Zé arregalou o olho. Por que não, moço? Você me dá os caminhão, me dá as fazendas, por que não me dá os cavalos? Tonho respirou fundo, tomou um gole de pinga e respondeu manso, mas firme. Uai, é que os 3 cavalos eu tenho. Primeiro foi um riso preso, depois a venda inteira explodiu em gargalhada. Zé Mindinho ainda tentou argumentar. Mas amizade não é para essas coisas? Tonho coçou o chapéu. Amizade é sim, mas generosidade com o que a gente não tem é fácil demais, só. Quero ver é dividir o que tá amarrado lá no meu curral. Até seu Anacleto entrou na roda. Assim qualquer um é santo, né? Milagre com terra dos outros é fácil. No fim das contas, Zé saiu rindo também, mas aprendeu que promessa de riqueza imaginária é igual discurso de político em época de eleição. Só funciona enquanto não precisa abrir a porteira. E desde esse dia, toda vez que alguém ali começa a falar em dividir fortuna, o povo já pergunta primeiro: mas você tem mesmo ou é só conversa de balcão? Seu Tonico da Grota não era homem de ir em médico. Dizia que dor que não matava, fortalecia e que chá de boldo resolvia mais que diploma pendurado na parede. Mas naquela semana a coisa apertou. Andava cabisbaixo, suspirando pelos cantos, olhando para o nada como quem perdeu a eleição para presidente da Associação dos Criadores de Galinha Caipira. A vizinhança começou a cochichar. Dona Filó jurava que era quebranto. Já seu Anselmo dizia que era dívida escondida. Até que a mulher dele, Dona Zulmira, perdeu a paciência e praticamente o empurrou para a cidade, direto para o consultório do doutor Armando, homem estudado que falava difícil até para pedir café. Seu Tonico entrou no consultório tirando o chapéu e olhando desconfiado para os aparelhos brilhando. O médico, sério, ajeitou os óculos e perguntou: o que o senhor tem? Seu Tonico coçou a cabeça, pigarreou e respondeu com a maior naturalidade: uai, eu tenho uma mulher, uma vaca e uma galinha. O doutor arregalou os olhos. Não é isso, meu senhor.
Eu quero saber o que o senhor está sentindo. Aí o caipira pareceu entender. Encostou na cadeira, olhou para o chão, pensou uns segundos e abriu o coração. Ah, tá. Agora entendi, doutor. Eu tô sentindo uma vontade danada de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha com quiabo. O médico ficou mudo uns instantes, tentando manter a postura científica. Depois não aguentou e soltou uma risadinha abafada. Mas isso não é doença, seu Tonico. Então é o que, doutor? Isso é cansaço da vida. Seu Tonico levantou animado, já botando o chapéu de volta. Ah, bom. Pensei que era coisa grave. Se é só cansaço, eu resolvo com um prato fundo e uma rede na varanda. Saiu do consultório mais leve do que entrou, deixando o doutor balançando a cabeça e rindo sozinho. E até hoje, lá na grota, quando alguém diz que vai ao médico, seu Tonico aconselha: primeiro vê se não é só vontade de comer uma galinha com quiabo, que sai mais barato. Lá pras bandas do Ribeirão das Antas, tinha um sujeito chamado Seu Antero, caboclo simples, chapéu de palha já meio torto de tanto sol e uma confiança cega em qualquer um que usasse jaleco branco. Homem trabalhador, mas medroso com essas coisas de saúde. Um dia começou a sentir uma falta de ar danada. Subia 2 degraus e já ficava ofegante, feito sanfona velha furada. A mulher, dona Ritinha, já foi logo dizendo que aquilo era castigo por ele só querer saber de torresmo e linguiça. Preocupado, Seu Antero pegou o ônibus e foi até a cidade consultar o doutor Arnaldo, médico conhecido por falar difícil e escrever mais difícil ainda. Sentou-se na cadeira, tirou o chapéu respeitosamente e explicou: doutor, eu estou puxando o ar e parece que ele não vem completo. O médico auscultou daqui, apertou dali, fez cara de entendido e, enquanto rabiscava a receita, falou com toda a segurança: o senhor experimenta dormir com a janela aberta. Ar fresco é fundamental. Certamente os sintomas desaparecem. Seu Antero arregalou os olhos, impressionado com tanta sabedoria científica. Janela aberta? Pois não, doutor. Se é pro ar entrar, nós abre até a porta se precisar. Voltou para casa decidido a seguir a orientação à risca. Naquela noite, ignorou o friozinho da madrugada e escancarou a janela do quarto, coisa que nunca tinha feito na vida. Dona Ritinha ainda resmungou qualquer coisa sobre mundo perigoso, mas ele respondeu que ordem de doutor era quase decreto de prefeito. Passaram-se uns dias e lá estava Seu Antero novamente no consultório, semblante mais abatido que antes. O doutor, todo confiante, perguntou: então melhorou da falta de ar? Seu Antero coçou a cabeça, suspirou fundo e respondeu: olha, doutor, eu fiz tudo direitinho como o senhor mandou. Dormi com a janela aberta toda noite. A falta de ar até que continuou igual... O médico franziu a testa. Ué, e o que aconteceu? Seu Antero ajeitou o chapéu e disparou, com a calma de quem aceita o destino. O que desapareceu mesmo foi a minha televisão e o meu DVD. Sumiram tudinho, doutor. Acho que o ar fresco levou embora. Dizem que o doutor ficou alguns segundos em silêncio, pensando se receitava um cadeado ou um vigia noturno. Já Seu Antero voltou para a roça respirando do mesmo jeito de antes, mas agora sem novela para assistir, que segundo ele era o que mais ajudava a esquecer a falta de ar. Seu Geraldo do Córrego Fundo era sujeito econômico até quando respirava. Mineirinho de fala mansa e bolso curto, andava dizendo pelos cantos que fazia tempo que não via fruta, como ele mesmo cochichava no armazém do seu Dorico. Os amigos riam, mas ele só cofiava o bigode e suspirava comprido. Numa dessas noites de coragem repentina, tomou o rumo da tal casa de diversão lá na saída da cidade. Entrou desconfiado, ajeitando o chapéu, como quem vai pedir fiado. Chegou numa moça toda produzida, perfume forte e olhar calculista. Quanto você cobra, minha filha? R$100. Ele quase caiu para trás. Uai, mas isso é preço de bezerro premiado. Muito caro. A moça revirou os olhos. Então 50. Seu Geraldo enfiou a mão no bolso, puxou as notas amassadas e contou devagar. Eu só tenho R$12. Ela cruzou os braços. Por esse valor não dá. O mineirinho pensou um tantinho, coçou a cabeça e emendou. Então faço assim, R$12 e meu celular. A moça parou, olhou o aparelho simples, já meio gasto nas bordas. Calculou a fase difícil da economia, fez conta de cabeça, respirou fundo. Topo. Foram pro quarto, fecharam a porta e lá dentro houve um rebuliço que fez até o ventilador chiar diferente. Nada escandaloso, mas suficiente para Seu Geraldo sair dali com o peito estufado e o bigode alinhado. Quando terminou, ele vestiu as calças com calma, ajeitou o cinto e colocou os R$12 na mão da moça. Ela, prática como cobradora de ônibus, estendeu a outra mão. E o celular?
ele já estava quase na porta quando virou, com aquele jeito matreiro de quem nasceu sabendo economizar. Anota aí, 8.854 até 9.875. A moça ficou parada, piscando, tentando entender. Quando a ficha caiu, o mineirinho já tinha sumido o corredor afora. No outro dia, no armazém, ele só dizia que negócio bom é aquele em que a gente sai satisfeito e ainda mantém o patrimônio. E ninguém nunca soube se a moça conseguiu completar a ligação. Lá para as bandas de Itapecerica do Norte, o povo ainda comenta o dia em que seu Joaquim resolveu passear na capital. Homem simples, chapéu de palha firme na cabeça e botina estalando no asfalto, ele entrou numa loja de bicho exótico só para espiar sem compromisso. Logo na entrada, deu de cara com um papagaio todo colorido, mais enfeitado que carro de noiva. O vendedor, cheio de conversa fiada, já veio dizendo: "Esse aqui é diferenciado, senhor. Fala 5 idiomas, canta moda internacional e ainda conta piada melhor que humorista de televisão." Os olhos de Joaquim brilharam. "Eita! Então manda ele contar uma para mim." O vendedor estalou os dedos e o papagaio, ajeitando as penas, perguntou: "Por que o caipira atravessou a estrada?" Joaquim coçou o queixo. "Uai, não sei não." "E o bicho arrematou para ver o frango ir pro outro lado, uai?" Joaquim gargalhou alto no meio da loja, bateu na perna, quase derrubou um aquário, achou aquilo o suprassumo da modernidade, nem pechinchou, pagou à vista e saiu de lá se sentindo homem de posses, já imaginando as visitas tudo reunida para ouvir as piadas do papagaio. Chegando em casa, colocou a gaiola na varanda e chamou a vizinhança. "Olha aqui, povo, agora nós tem cultura internacional." Todo mundo esperando outra graça. Joaquim, cheio de expectativa, pediu: "Conta outra, companheiro." O papagaio virou o bico pro lado, fez cara de poucos amigos e respondeu: "Pera aí, caipira, hoje eu tô de greve de piada, só trabalho de segunda a sexta." Um silêncio caiu na varanda. Joaquim arregalou os olhos. "Mas você não me falou isso lá na loja?" O papagaio pigarreou e respondeu: "Sério?" "Uai, e você perguntou sobre meus direitos trabalhistas?" A vizinhança começou a rir baixinho. Joaquim ficou vermelho, feito pimentão maduro. No fim das contas, descobriu que tinha comprado não só um papagaio falante, mas um sindicalizado. Desde aquele dia, toda sexta-feira à tarde, o bicho começa a cantar hino de greve e se recusa a abrir o bico até segunda. E seu Joaquim aprendeu que na cidade grande até papagaio tem contrato, e caipira que não lê as cláusulas acaba virando piada também. Lá para as bandas de Santa Gertrudes do Baixo, 2 compadres que nunca tinham ido além da porteira da própria roça, resolveram acompanhar a comadre Filomena até a maternidade da cidade grande. Era o primeiro parto que eles iam ver na vida. Só de entrar naquele hospital cheio de cheiro de álcool e gente de branco andando para lá e para cá já ficaram meio desconfiados. Seu Zé Bigode e Tião Canela sentaram num cantinho da sala de parto com aquele olho arregalado de quem tá vendo a assombração em plena luz do dia. A comadre gemia de um lado, o médico falava difícil do outro, e os dois só cochichando. "Cumpadí, isso é normal mesmo?" perguntava Zé, apertando o chapéu contra o peito. "Deve ser, se não fosse, não tinha tanta gente estudada aqui, né?" respondia Tião, tentando parecer entendido. Depois de um aperto danado, um empurra daqui, outro dali, eis que surge o menino, todo vermelho e esperneando. O doutor, muito sério, pega a criança, levanta, olha para um lado, para o outro e dá um tapa certeiro no bumbum do recém-nascido. Pá! O choro ecoou na sala. Seu Zé levantou num pulo. "Ô, doutor, que judiação é essa? O que o senhor tá batendo no coitadinho do menino, homem de Deus?" O médico nem deu conversa. Continuou o serviço, enquanto a enfermeira ria baixinho. Tião segurou o braço do amigo, puxando ele de volta para o banco. "Senta, Zé, isso é assim mesmo." "Assim mesmo nada. O menino nem começou a vida e já tá apanhando." Tião fez cara de quem estava raciocinando fundo, coçou o queixo e respondeu cheio de convicção: "Merecia, ué. O menino merecia." Zé arregalou mais ainda os olhos. "Merecia por quê, criatura?" Tião deu um suspiro filosófico, apontando para a barriga da comadre. "Você não viu onde essa criança tinha se enfiado? Ficar 9 meses apertado naquele escuro de cabeça para baixo só podia estar fazendo arte lá dentro?" A enfermeira não aguentou e caiu na risada. Já seu Zé ficou pensativo, balançando a cabeça. "Pensando bem, menino levado começa cedo mesmo.
E desde aquele dia, toda vez que nascia criança na região, seu Zé já avisava no boteco. Se o doutor deu tapa, pode saber. O danado já vinha aprontando antes de nascer. Ô, minha gente, se você chegou até aqui é porque tá gostando da prosa, né? Então ajuda o Chicão aí, se inscreve no canal, deixa a curtida, compartilha com aquele amigo que gosta de uma boa piada. E comenta aí embaixo o que você tá achando desse trem todo. Agora vamos continuar, que ainda tem muita risada pela frente. Rapaz, ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu vou irritar uma mulher. Não, o sujeito acorda achando que vai ter um dia normal. O problema é que o homem médio tem um talento natural para fazer besteira sem perceber. Não é maldade, é vocação. A conversa começou quando um camarada falou que relacionamento não acaba por grandes tragédias, não. Acaba por detalhes, pequenos gestos, pequenas frases, pequenas atitudes que, isoladas, parecem inofensivas, mas juntas formam um apocalipse doméstico silencioso. Por exemplo, o sujeito passa o dia inteiro criando expectativa. Olhar, conversa, mensagem, clima. A mulher já entendeu tudo, já criou o cenário inteiro na cabeça, já escolheu até o pijama. Aí o homem faz o quê? Excita ao máximo e dorme. Dorme pesado, ronca, vira de lado. E ainda acorda perguntando se ela apagou a luz. Isso não é sono, isso é provocação involuntária. Aí para tentar consertar, resolve sair. Leva a mulher numa sorveteria bonita, toda charmosa, chega no balcão, olha o cardápio como se fosse prova do Enem e pede para ele o maior, mais calórico, mais exagerado sorvete da casa. Bola dupla, calda quente, cobertura, castanha, chocolate e o caos. E para ela, um diet frozen sem cobertura. Ainda fala, é mais saudável. Aí o silêncio começa. O sujeito percebe o clima estranho e tenta puxar assunto, resolve elogiar alguém. E quem ele elogia? A nova estagiária. Diz que ela é brilhante, entusiasmada, cheia de energia, inexperiente e bonita. Tudo na mesma frase, com um sorriso. A mulher fica quieta, e quando a mulher fica quieta, não é porque está tudo bem, é porque está tudo sendo anotado mentalmente. Em casa, tentando criar intimidade, o sujeito solta. Deixa-o espremer suas espinhas, como se isso fosse carinho. Não é carinho, é pedido de risco. É teste de confiança extrema feito no momento errado. No carro, então, rapaz, o sujeito está dirigindo tranquilo, quando passa uma mulher bonita na rua, ele faz o quê? Buzina. Não é para chamar, é reflexo de idiota. A mulher do lado não fala nada, só olha para frente e o ar fica mais pesado que trânsito em véspera de feriado. Aí chega o dia do jantar importante, marcado há 15 dias, jantar com o pessoal do escritório dela. O sujeito resolve jogar bola antes, sai suado, cansado, feliz e vai direto do futebol para o jantar, sem tomar banho. O cheiro chega antes dele, ele cumprimenta todo mundo com um abraço. Chega no restaurante e, como se não bastasse, dá aquela coçadinha estratégica. Nada discreto. Ajeita mesmo. Ajuste completo. Como se estivesse em casa, sozinho, de cueca. Todo mundo vê. A mulher finge que não conhece, senta à mesa e começa a palitar os dentes sonoramente. Parece que está tocando castanhola com um palito. O garçom passa, os colegas observam e o sujeito segue firme, confiante, achando que está tudo normal. A conversa esquenta. Alguém puxa assunto mais picante. O clima fica mais solto. O sujeito empolgado resolve falar alto da transa mais ridícula que eles já tiveram. Detalha, ri, acha engraçado. A mulher olha para ele como quem avalia se o réu merece defesa. Depois em casa, ele pega uma revista, olha uma modelo e solta, com sarcasmo puro. Esse biquíni de oncinha ficaria hilário em você. Hilário, não bonito, não interessante, hilário. Quando ela começa a responder indignada, ele ainda pede, fala mais baixo. Porque nada acalma uma mulher irritada como pedir para ela falar baixo. Dias depois ele resolve se aproximar da sogra, vira amigo da mãe dela, manda flor, liga, conversa bastante e um dia solta, sem peso nenhum. Conversei com sua mãe sobre nós dois e ela concorda que você anda meio desequilibrada. Rapaz, isso não é frase, isso é sentença. Depois da relação, naquele momento delicado em que o silêncio deveria ser respeitado, o sujeito pergunta casualmente: o que você pensa sobre lipoaspiração? Como quem pergunta se vai chover amanhã. No telefone, quando ela liga, ele atende e faz questão de dizer: quem está falando? Pausa. Ah, é você? Com tom de decepção, decepção audível. Ela compra roupa nova, emagrece, corta o cabelo, se produz inteira e ele não repara em nada. Nem quando ela se fantasia de King Kong. Nada.
Zero comentário. Silêncio absoluto. Ele assiste futebol com a televisão sem som e o rádio colado na orelha, volume máximo. Parece que está decodificando mensagem secreta. Ela fala, ele não ouve. Ela chama, ele não responde. Ele pede uma cerveja, dá um tapa na bunda dela e ainda pergunta: faz tempo que você não vai à academia, né? Tudo em menos de 3 segundos. Começa a contar uma conversa profunda que teve com um amigo poeta. Para no meio e fala: pra que tô te contando isso? Você não entende nada de poesia mesmo. Ela começa a contar algo importante do dia dela. Ele finge ouvir. Quando ela pergunta se ele está prestando atenção, ele responde: hã? E para fechar, como se fosse assinatura no documento: seu manequim aumentou? Nossa, Deus é justo, mas essa calça... E quando o sujeito termina de contar tudo isso, alguém na mesa pergunta: mas isso tudo aconteceu com você? E ele responde: não, aconteceu com um amigo. Todo mundo ri, porque sabe que esse amigo mora dentro de muita gente. Rapaz, esse caos começou com uma dessas frases perigosas que a gente fala achando que está sendo profundo, mas na verdade está só cansado mesmo. Eu estava encostado numa mesa, olhando para a xícara de café já fria, quando pensei: o amor é outra coisa. E na hora eu mesmo me corrigi por dentro, porque toda vez que alguém começa a filosofar sobre amor, geralmente é porque já confundiu o amor com um monte de coisa que não tem nada a ver. Porque veja bem, o amor não te faz arder em chamas. Isso aí não é sentimento não, isso é combustão instantânea. Se pegou fogo rápido demais, não foi amor, foi curto-circuito emocional. Amor não cheira queimado. E amor também não faz brotar uma nova pessoa dentro de você. Se brotou, o nome disso é gravidez. Amor pode até dar ideia, mas quem cria pessoa nova é biologia e boletim médico. O povo fala: o amor me deixa completamente feliz. Mentira. Se deixou completamente feliz, o nome disso é Prozac. Amor melhora o dia, mas não vem com bula, nem efeito colateral escrito em letra miúda. Tem gente que diz que o amor deixa a pessoa saltitante, pulando de alegria. Isso aí não é amor não, isso é pogobol. Amor não quica. E quando alguém fala que o amor faz a gente acreditar em promessa que nunca vai ser cumprida, desculpa, mas isso aí tem outro nome bem conhecido: campanha eleitoral. Amor não pede voto, não promete ponte onde não tem rio. O amor também não faz você esquecer de tudo. Isso aí é outra coisa que todo mundo já passou e prefere não lembrar, justamente porque esqueceu demais. E amor não te faz perder a articulação das palavras de repente. Se começou a embolar a língua, puxar um lado da boca, o nome disso é AVC. Amor até deixa sem palavras às vezes, mas não desse jeito. Tem gente que fala das famosas borboletas no estômago. Amor não faz sentir borboletas no estômago. O nome disso é fome. Borboleta mesmo só aparece quando está perto do almoço e você atrasou. Amor também não te deixa completamente imóvel. Se você ficou parado por horas sem sair do lugar, o nome disso é trânsito de São Paulo. Amor prende atenção, mas não prende na marginal. E quando alguém fala que o amor deixa a pessoa molinha, manhosa, falando devagar, não é amor não. Isso aí é Rivotril. Amor anima, não ceda. O amor não te deixa temporariamente cego. Se você parou de enxergar tudo, o nome disso é spray de pimenta. Amor pode até fechar os olhos para defeito, mas não arde desse jeito. E amor não faz seu mundo girar sem parar. Se tudo começou a rodar, dá náusea e precisa sentar. Isso é labirintite. Amor gira a ideia, não o chão. Tem gente que fala: o amor me deixou sem chão. Errado de novo. Sem chão é cratera. Amor tira certezas, mas não cria buraco geológico. E não, amor não te deixa quente e te leva para a cama. Isso aí, dependendo da febre, é dengue. Amor esquenta conversa, não dá dor no corpo. Quando você faz uma declaração linda e não recebe resposta nenhuma, isso não é amor ingrato não. O nome disso é restituição do imposto de renda. Você espera, e quando vem menor do que prometido. O amor também não leva teu café da manhã na cama e ainda dá na boquinha. Quem faz isso é enfermeira. Amor cuida, mas não usa crachá. E quando você olha para o céu e vê tudo colorido, desculpa estragar o clima, mas isso não é amor não. Isso é queima de fogos de artifício. Amor não faz barulho alto e some rápido. Amor não te faz ficar simpático e amoroso de repente. Se isso aconteceu subitamente, o nome disso é Natal. Amor dura mais que uma data no calendário. O amor não te liberta. Quem liberta é alvará de soltura. Amor escolhe ficar, não sai correndo quando a porta abre. E amor não te deixa à mercê da vontade alheia. Se você acordou sem carteira, sem memória e sem dignidade, o nome disso é boa noite, Cinderela. Amor não apaga ninguém. Tem gente que diz que o amor faz ver o mundo cor-de-rosa. Não faz não. Isso aí é baitolice. Amor vê defeito, vê problema, vê bagunça
e mesmo assim fica. O amor também não é aquela coisa brega que te remexe todo. Isso aí é banda calypso. Amor pode até ser brega às vezes, mas não vem com coreografia. E amor não te dá chance de mudar o que está diante de você. Quem faz isso é controle remoto. Amor muda você, não o canal. O amor não tira suas defesas. Quem tira é HIV. Amor exige cuidado, não descuido. Amor não te pega desprevenido e te impulsiona para frente. Se você saiu voando depois de bater o dedinho, isso é topada. Amor empurra com conversa, não com dor. E não, amor não faz o coração bater mais rápido. Se acelerou demais, o nome disso é arritmia. Amor acelera pensamento, não o eletrocardiograma. O amor não faz você dar suspiros. Isso aí é dia de Cosme e Damião, quando você corre atrás de doce e perde o fôlego. E por fim, o amor não te faz ver tudo com outros olhos. Quem faz isso é transplante. Amor muda a forma de olhar, não o globo ocular. E depois de pensar em tudo isso, eu entendi. Amor não é fogo, não é remédio, não é doença, não é festa, não é acidente, não é efeito colateral. O amor é outra coisa. É aquela coisa sem nome bonito, sem explicação científica, sem comparação engraçada, mas que quando falta você percebe na hora. O dia em que eu descobri que todo mundo virou coach. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa aqui que tá me tirando o sono, a paciência e principalmente a fé na humanidade. Todo mundo virou coach. É impressionante. Você vai no mercado comprar pão, tem um coach de mentalidade próspera escolhendo mortadela. Você entra no Uber. O motorista não é mais motorista, é coach de mindset financeiro em transição. Você vai cortar o cabelo, o barbeiro já manda. Aqui a gente não corta cabelo, a gente muda a mentalidade. Rapaz, antigamente a pessoa estudava, trabalhava, errava, aprendia. Hoje não. Hoje a pessoa fracassa 2 vezes e já vira especialista em sucesso. E tudo começa do mesmo jeito. A pessoa descobre umas palavras bonitas. Mindset. Protagonismo, alta performance, zona de conforto, autorresponsabilidade, destravar crenças limitantes, ambiente tóxico, energia, frequência, abundância. Aí pronto. Já acha que pode subir num palco com microfone de cabeça e falar por 3 horas. Porque, segundo o coach, falar bonito é mais importante que saber o que está falando. E eu fico impressionado como o coach adora uma palavra em inglês misturada com português. O sujeito não fala pensamento, ele fala mindset, não fala jeito de pensar, fala mentalidade vencedora, não fala trabalhar, fala rodar o game, não fala problema, fala desafio, não fala tô quebrado, fala estou num momento de transição financeira. Rapaz, se falar bonito resolvesse a vida, dicionário era banco. E o coach sempre começa com uma história emocionante, porque eu já estive no fundo do poço. Todo coach já esteve no fundo do poço. É regra do curso. Mas repare bem, o fundo do poço do coach geralmente tem Wi-Fi, notebook e iluminação cênica. Nunca é um poço com barro, enxada e boleto atrasado. É um poço conceitual. E depois vem a virada. Até que eu decidi mudar meu mindset. Pronto. Como se o universo estivesse esperando a pessoa falar, agora vai. Aí tudo muda. O sol nasce diferente. O dinheiro aparece. As oportunidades surgem. O Pix cai. Rapaz, se mindset resolvesse tudo, pobre não existia. Mas não, o coach insiste. Ele olha para você, aponta o dedo e fala: o problema não é o sistema, é você. Sempre você, nunca é salário baixo, nunca é imposto alto, nunca é custo de vida, nunca é desigualdade. É você que não acorda às 5 da manhã para ouvir áudio motivacional gritado. Porque coach ama gritar. Coach fala como se estivesse brigando com a própria garganta. Você precisa acreditar em você. Moço, eu mal acredito no preço do arroz. Vou acreditar em mim como? E aí entra a parte mais bonita do coach. A promessa. Coach promete tudo. Promete dinheiro. Promete sucesso. Promete carro. Promete casa. Promete liberdade financeira. Promete que você vai trabalhar de bermuda na praia. Sem explicar quem está pagando o aluguel da praia. E quando você pergunta como, ele responde: confia no processo. Rapaz, confia no processo é a versão moderna do deixa comigo, nunca dá certo. E o coach sempre vende curso. Mas não é curso simples não. É mentoria, imersão, jornada, método exclusivo, masterclass,
treinamento de elite, experiência transformadora, tudo menos o boleto vence do mesmo jeito. E aí vem o coach famoso, tipo Pablo Marçal, falando que tudo é possível, que basta decisão, coragem e mentalidade. Eu fico imaginando ele falando isso para um pedreiro num sol de 40 graus. Você tá pobre porque quer. Rapaz, fala isso pro pedreiro e corre. Mas o coach fala com tanta convicção que o povo acredita. Porque coach não vem de conhecimento. Coach vem de esperança embalada em frase de impacto. E a frase sempre termina assim. Quem entendeu, entendeu. Não, meu filho, ninguém entendeu. E se você ousa questionar, o coach responde. Você ainda não está pronto. Pronto para quê? Para pagar outro curso? E tem um tipo específico de coach que me assusta. Coach que nunca trabalhou. O sujeito nunca foi CLT, nunca bateu ponto, nunca lidou com chefe ruim, mas ensina como vencer no mercado de trabalho. Nunca teve empresa, mas ensina empreendedorismo. Nunca ficou rico, mas ensina como enriquecer. É o famoso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, porque eu ainda estou tentando. E agora, deixa eu falar direto com você. Você pretende ser coach? Então eu tenho um conselho sincero, honesto, fraterno, de amigo mesmo. Desista. Enquanto dá tempo, desista agora. Vai por mim. Ainda dá tempo de virar vendedor de picolé, motorista de aplicativo, contador, padeiro, qualquer coisa honesta. Porque o mundo não aguenta mais coach. Já tem coach de finanças, pai, relacionamento, propósito, prosperidade, produtividade, autoestima, emagrecimento, delinais, espiritualidade, respiração, cachorro, criança, nossa, bebê, planta. Daqui a pouco vai ter coach de como desistir de ser coach. E esse eu compraria. Porque no fundo, o brasileiro já sabe a verdade. O brasileiro sabe que acordar cedo não deixa rico. Mindset não paga boleto. Frase bonita não resolve dívida. Sucesso não vem em 7 dias, vedera. Curso milagroso não existe. Mas a gente gosta de ouvir promessa. E o coach vive disso. Ele fala o que a pessoa quer ouvir, não o que precisa ouvir. E quer saber? O maior coach do Brasil é a vida. Ela não grita, não promete, não vende curso. Ela só cobra. E cobra caro. Então, meu amigo, se você está pensando em virar coach, respira fundo. Fecha o Instagram, larga o microfone e vai trabalhar. Porque sucesso mesmo não vem de palco, vem de constância. E isso, infelizmente, não viraliza. Ciro, o ex. Ciro Gomes é tipo ex-namorado ressentido. Toda eleição ele aparece dizendo que dessa vez vai, mas no fim toma bolo da urna. Em 2026 ele promete bater recorde. Vai perder e ainda processar o eleitor por abandono afetivo. Dino, o rodízio. Flávio Dino no Senado é igual garçom de rodízio. Passa de mesa em mesa oferecendo narrativa. Vai uma democracia aí? Aceita mais uma fatia de moralidade? Só que, quando pedem conta, o preço vem salgado igual política de combustível. Tebet, a professora. Simone Tebet é aquela aluna aplicada que sempre entrega o trabalho certo, mas nunca ganha a nota mais alta. Em 2026 deve virar candidata de novo, mas continua sendo a terceira via mais esquecida que lanche de micro-ondas. Moro, o sumido? Moro já foi herói, ministro, senador, hoje é figurante de CPI. Ele é tipo cantor de um hit só. Vive de lembrar que um dia já prendeu o Lula, mas agora só canta cover desafinado. Neymar 2026. Se Neymar entrar, promete dar chapéu na inflação, pedalada na corrupção e drible na fome. Mas, na primeira crise, cai no chão e pede pênalti. Anitta, presidente. Anitta, se candidata, promete governar rebolando até a economia. O slogan ia ser, vai malandra, mas vai. A vantagem é que pelo menos o povo ia entender o discurso sem precisar de legenda. Narrativa do auxílio. Toda eleição é igual. Um lado promete auxílio, o outro promete liberdade. No fim, o eleitor ganha boleto novo e descobre que a verdadeira liberdade é pagar conta de luz sem parcelar. Promessa criativa. Já teve candidato prometendo trem-bala, gasolina barata, pãozinho. Em 2026 falta só alguém prometer Wi-Fi grátis no Brasil inteiro. Aí sim ganha no primeiro turno. O eleitor de Zap. O eleitor de WhatsApp é o mais criativo.
acredita em áudio do general amigo do cunhado do padeiro mais do que no Jornal Nacional. Em 2026, esse eleitor já está jurando que o velho da van vai virar ministro da Economia. Narrativa da corrupção. Petista diz que o PT nunca roubou, só fez empréstimos não declarados. Bolsonarista diz que rachadinha é ajuda de custo. No fim, a corrupção no Brasil é tão antiga que já devia ser tombada pelo IFAM como patrimônio histórico. Causa do Arthur Lira e o Pix. E deu-se que Arthur Lira estava explicando o tal do orçamento secreto para o povo. Um caipira levantou a mão e perguntou: mas, seu Lira, esse orçamento é tipo Pix? E ele respondeu: é sim, só que cai mais rápido e ninguém sabe de onde vem. Causa do Haddad e a matemática. Haddad, como ministro da Fazenda, foi dar palestra sobre juros. Com fé e boa gestão, a inflação cai sozinha. Um caboclo retrucou: se é assim, ministro, ora pelo meu boleto também, porque ele só sobe. Causa do Dino e o rodízio. Flávio Dino foi num restaurante e pediu rodízio. Quando o garçom trouxe a conta, ele disse: pague em 3 parcelas, uma como senador, outra como ministro e outra como futuro juiz. O garçom olhou e disse: o senhor é o único cliente que consegue comer em todos os cargos ao mesmo tempo. Causa da Carmen Lúcia. Dizem que Carmen Lúcia entrou na padaria e o padeiro perguntou: quer pão quentinho, ministra? E ela respondeu: quero, mas que seja garantido pela Constituição. No fim, saiu com pão duro e ainda disse: a Constituição também resiste ao tempo. Causa do Barroso. Barroso estava no mercado e viu o tomate a $12. Isso é reflexo da democracia. Às vezes o preço sobe, mas é justo. Um eleitor respondeu: justo é o senhor levar esse tomate e pagar com seu salário, não com o meu imposto. Causa do Pablo Marçal. Pablo Marçal chegou numa cidade prometendo destravar o Brasil. Um caipira perguntou: e como o senhor vai fazer isso? Ele respondeu: com mindset e prosperidade quântica. O povo achou bonito até perceber que a única coisa destravada era o cartão de crédito para o curso de $997. Causa do Temer e o silêncio. Num comício, Temer pegou o microfone, tossiu e disse: e o povo já respondeu: fora Temer! Até hoje ele é o único político que consegue ser vaiado até em silêncio. Causa do Eduardo Bolsonaro. Eduardo estava mostrando foto de viagem no EUA. Um eleitor perguntou: deputado, o senhor vai tanto para os Estados Unidos, não quer se candidatar por lá? Ele respondeu: até queria, mas lá não tem rachadinha. Causa do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes estava num churrasco e disseram que ia faltar carne. Ele respondeu: relaxe, eu dou um habeas corpus até para picanha. No fim, o boi foi solto e o povo ficou só com linguiça. Causa da Tebet e o debate. Simone Tebet foi chamada para falar em um debate. Quando terminou, todo mundo aplaudiu. Um eleitor comentou: ela fala bonito, mas nunca leva voto. Outro retrucou: é a melhor oradora de auditório vazio que já existiu. Coração 10. O velhinho estava todo orgulhoso depois de sair do hospital. Tinha acabado de passar por um transplante de coração e o médico entrou sorridente no quarto dizendo: seu Moreira, parabéns. O transplante foi um sucesso total. O senhor agora tem o coração de um rapaz de 15 anos. Pode ir para casa sem medo, fazer exercício, correr, nadar e até subir em árvore se quiser. O velho voltou para casa se achando um garotão. Chegou para a esposa todo animado: meu amor, pode acreditar, estou novo em folha. Essa noite vamos fazer amor como nunca. A mulher ficou desconfiada, pensou um pouco e disse: sei não, querido. Já ouvi histórias de gente que exagerou depois de transplante. Vai que acontece alguma coisa. Eu não quero essa culpa na consciência. Não seria melhor pedir uma autorização do médico por escrito? No outro dia, o velhinho voltou ao hospital meio desapontado. Explicou a situação ao doutor, que caiu na gargalhada. Entendi perfeitamente, vou escrever isso agora mesmo. E o médico redigiu: declaro que o senhor Moreira tem o coração de um rapaz de 15 anos e pode ter relações sexuais de qualquer tipo, quantas vezes e quando desejar. No final, perguntou: só falta eu endereçar, como que é o nome da sua esposa? E o velhinho: doutor, melhor o senhor colocar assim: a quem interessar possa. Mentiras de velhinho.
O médico olhou bem sério pro idoso e decretou: pois é, seu João, infelizmente sua vida sexual acabou. O velhinho arregalou os olhos. Como assim, doutor? Meus amigos da mesma idade vivem dizendo que transam 2, 3 vezes por semana. E o médico, frio como um iceberg: então faça como eles. Ué, diga a mesma coisa. Seu problema não é no corpo, é só nas cordas vocais. Demorou, mas chegamos. Era sábado cedo. A esposa grávida acordou com um desejo repentino e disse: amor, tô morrendo de vontade de comer caranguejo. O marido, todo prestativo: desejo de grávida é ordem. Vou pegar o jipe e buscar uns bons caranguejos para você. Chegando à praia, antes de procurar o vendedor, entrou numa padaria para comprar cigarro. E quem ele encontra? Uma antiga namorada do colégio. Bastou um sorriso, uma cervejinha aqui, outra ali, conversa vai, conversa vem. Quando viram, já estavam num motel. Foi tanta emoção que o sujeito acabou dormindo. No domingo de manhã ele acordou desesperado. Meu Deus, os caranguejos! Correu, comprou um saco cheio, mas no caminho só pensava: não tem desculpa que sirva, vou ter que contar tudo. Quando chegou no prédio, tropeçou e espalhou caranguejos pelo corredor inteiro. A esposa abriu a porta assustada e ele de 4, empurrando os bichos para dentro, falou: vamos lá, minha gente, demorou, mas chegamos. Conselhos úteis. Olha só 10 lições que todo mundo devia aprender na vida, né? Nunca, em hipótese alguma, tome um laxante e um remédio para dormir na mesma noite. Se existe algo que trava a humanidade, essa coisa se chama reunião. Entre hobby e doença mental, a linha é bem fininha. Quem quer te contar religião nunca quer ouvir a sua. Não confunda carreira com vida. Tem gente que só tem crachá, mas não tem história. Não sabe dançar? Ninguém liga. Levanta e dança. A fofoca é mais destrutiva que terremoto. Pessoa que trata garçom mal não é boa pessoa. Amigos de verdade te amam de qualquer jeito, até quando você erra feio. Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembra? Foi um amador que construiu a Arca e um grupo de profissionais que construiu o Titanic. Coisas inéditas. Sabe aquelas coisas que todo mundo comenta, mas que ninguém nunca viu na vida? Pois é. Tem uma lista que é praticamente um mistério da humanidade. Roberto Carlos de bermuda. Parece que o rei nasceu de calça comprida. Um piloto negro na Fórmula 1 até aparecer Hamilton. Ninguém acreditava. Filho de prostituta chamado Júnior. Vai dizer que já viu? Ex-corno. Esse aí é tipo tatuagem. Eterno. Genro com retrato da sogra na carteira. Esse aí só se for para usar como alvo de dardo. Enterro de anão. Já pensou no tamanho do caixão? Ex-viado dizem que até pode casar, mas a turma nunca esquece. Santo de óculos, afinal, se é milagreiro, já vem com a visão corrigida. Baiana de acarajé sendo assaltada, o ladrão sai correndo com o bolso queimado de dendê. Lombardi, aquele da voz misteriosa do Silvio Santos, você já viu? Pois é, ninguém. Cabeça de bacalhau, só existe no ditado. Pretos gêmeos, sempre alguém fala que conhece, mas nunca aparece a foto. Chester vivo, se viu não contou a ninguém. Entrevistado do Ibope, esse é igual fantasma, todo mundo ouviu falar, ninguém conhece. Papel higiênico em banheiro público, se acha é milagre. Salário durar 30 dias, talvez em outra galáxia. Pai de santo, essa árvore genealógica nunca foi encontrada. Previsão da mãe de Ná que deu certo. Essa é lenda urbana. Casamento fiel até a morte, só se for morte súbita. Japonesa vesga, imagina a raridade. E claro, quem não lê piadas no horário de trabalho. Se você tá rindo agora, foi desmascarado. O bebum e a espera. Era quase 4 da manhã quando o bebum chegou em casa, tropeçando nas próprias pernas. Mal abriu a porta e a esposa já estava na sala, furiosa, com o olho faiscando. Muito bonito, viu? Tô aqui sem dormir até agora, só esperando o senhor chegar. E o bebum, com aquele raciocínio lento, mas afiado da malandragem, respondeu: é mesmo? Pois eu também não cheguei até agora, justamente esperando a senhora dormir. As orelhas novas. Uma moça muito envergonhada procurou um cirurgião plástico. Doutor, tenho um problema íntimo, morro de vergonha, meus lábios vaginais são muito grandes, quero fazer uma cirurgia, mas pelo amor de Deus, sigilo absoluto. O médico garantiu discrição e fez a operação. Tudo certo. Quando ela acordou da anestesia,
viu ao lado da cama 3 lindas rosas vermelhas. Indignada, ligou para o cirurgião. Doutor, eu pedi sigilo absoluto. Como o senhor conta meu caso e ainda manda flores? O médico calmo. Calma, minha senhora. A primeira rosa foi presente meu em agradecimento pela confiança. A segunda foi da enfermeira, que achou a senhora muito simpática. A mulher respirou fundo, mas ainda perguntou. E a terceira, doutor? E o médico, meio sem graça. Essa foi do rapaz do setor de queimados. Ele agradeceu muito pelas orelhas novas que ganhou. 5 cirurgiões e os advogados. Num congresso médico, 5 cirurgiões começaram a discutir qual profissão era mais fácil de operar. O primeiro disse: contabilista é moleza, tudo dentro deles já vem numerado. O segundo retrucou: bibliotecários são melhores porque está tudo em ordem alfabética. O terceiro opinou: eu prefiro eletricista, por dentro tudo segue código de cores. O quarto completou: para mim, engenheiros, eles entendem quando sobra peça no final. Aí, o quinto, rindo alto, concluiu: vocês estão todos errados. Os melhores são os advogados. Não tem coração, não tem espinha, e o cérebro e o intestino são totalmente intercambiáveis. Hipocondria à brasileira. Eu juro, não tem nada pior do que ser hipocondríaco num país onde até o remédio adoece o bolso. Eu tomo um remédio para controlar a pressão, mas cada vez que vou comprar, quem fica com pressão alta sou eu. O preço dispara. O médico mandou eu cortar o sal. Comecei cortando a consulta dele porque estava salgada demais. Na alimentação também segui a risca, só tem comida minha patroa. E olha, vou confessar, ela é tão sem sal que nem dá para exagerar. E como se não bastasse, estou ficando esquizofrênico. Abro minha carteira e não sei o que é real, porque não tem mais um real dentro dela. Minha memória também já foi para o espaço. Esqueço de tudo, carro, viagem, promessa de político, tudo fica no esquece. Podem falar que sou hipocondríaco, mas estou igualzinho ao meu time. Nas últimas, tempos de crise. A vida em tempo de aperto é um roteiro de comédia involuntária. Imagina a cena, você andando na rua e de repente um sujeito mascarado lhe aponta uma arma. Passa o relógio. Você, já no automático, entrega o Rolex. O ladrão, com cara de insatisfação, olha e fala: que porcaria é essa? Isso qualquer camelô vende por 20 reais. Passa a carteira. Você abre a carteira, tem 3 passes de ônibus, 2 vales refeição e 5 reais. O ladrão cada vez mais desencantado. Cara, tu tá levando uma vida difícil, teu paletó tá gasto, o sapato já foi, e o único que parecia prestar era uma imitação barata. Me diz então, o que é que você faz da vida? E aí você, quase chorando de vergonha, responde: sou engenheiro, me formei na Politécnica da USP. O ladrão, curioso, tira a máscara e com um sorriso simpático pergunta: ah é? E qual era a tua turma? No fim, o capitalismo deu a volta, até o ladrão era avaliador de currículo. Médicos à clínica das conversas estranhas. Tem casos que só consultório resolve. Um senhor chega no psiquiatra e diz com toda seriedade: doutor, eu vou lhe contar um segredo, eu sou um galo. O médico, respirando fundo, pergunta: e desde quando o senhor pensa assim? O paciente responde: ah, doutor, desde que eu deixei de ser um pintinho. Aí tem aquele paciente que chega com dor no lado direito da barriga e olhos amarelados. O clínico direto: o senhor bebe? E o paciente, firme como se fosse um brinde: obrigado, doutor, aceita uma dosezinha. No fim das contas, sabe qual é a diferença entre os especialistas? O clínico sabe tudo e não faz nada, o cirurgião não sabe nada, mas faz tudo, o psiquiatra não sabe nada e não resolve nada, já o patologista sabe tudo, resolve tudo, só que sempre chega atrasado, igual eu, quando chego na festa. E para diferenciar o psiquiatra do paciente, fácil: o psiquiatra tem a chave do consultório. Se tem chave, tem poder. Na Bahia, a conversa do acarajé. Chegar na Bahia é experiência cultural. A moça pede acarajé e educadamente confirma: com camarão, vatapá, pimenta. E com aquele jeitinho baiano de prontidão, ela complementar: sim, por favor, mas por favor mesmo, sirva como se o cu fosse o da senhora. Contexto? Só quem já provou entende. Pedir certo evita arrependimento e queimadura de língua e de outras partes. Papagaio com fitas. No mercadão, um papagaio chama atenção, cada perna com uma fitinha. O comprador curioso pergunta: por que essas fitinhas? O dono explica:
Puxa a branca e ele fala coisas carinhosas. Puxa a preta e ele xinga mais que o Costinha. O sujeito ousado puxa as duas de uma vez. O papagaio, sem perder o time, solta. Aí eu caio, seu filho da puta. Conclusão: vez ou outra, até papagaio tem limite para mistura de modos. Turistas no The Plaza. Ana fez a primeira viagem à América e se hospedou no Supimpa The Plaza. Ao usar o banheiro, percebeu que não havia papel higiênico. A recepcionista bilíngue explicou o painel com 3 botões: água morna, ventinho quente para secar e perfume francês para finalizar. Maravilhada, Ana não conteve a exclamação. C-A-R-A-A-A-A-L-H-O. A recepcionista sem piscar. É no botão vermelho, senhora. Resultado: Ana foi retida no check-out, acusada de ter roubado a privada que, segundo ela, entrou na mala por engano. Viagem é isso. Tecnologia mais vergonha igual a história para contar. Baiano de estresse. O turista chega em Salvador e não para de ver Luiz Eduardo por todos os cantos, avenida, praça, hospital, até achou que o Luiz Eduardo era mais que uma pessoa, era um feriado. O taxista explica: ele é caso único. O Luiz Eduardo foi o único baiano que morreu de estresse. Baiano estressado, só se for porque acabou a acarajé. Prefeito novo e a folha de pagamento. O novo prefeito, cheio das ideias, manda ver nas folhas de pagamento para ver quem ganha mais que ele. Ao folhear os nomes se revolta. Olha isso, tem um marajá aqui sugando. Os secretários curiosos. Quem? Quem? E o prefeito arrebatado. Esse tal de Total, nunca vi ninguém chamado Total trabalhando aqui. Às vezes a falta de leitura leva a grandes acusações. Médicos, mais um caso de pôquer. Toca o telefone no consultório. É um colega chamando para completar a mesa de pôquer. O médico já se arruma e a esposa pergunta, aflita: o caso é grave? E ele, com a naturalidade de quem troca bisturi por fichas: é sim. Tão grave que já tem outros 3 médicos lá. Gravidade medida em número de colegas ou em quantidade de fichas? Loiras na escada rolante. 2 loiras conversando. Uma reclama que ficou 1 hora esperando a escada rolante voltar quando faltou energia. A outra confusa: mas essa escada não tinha degraus? E a primeira, sem pensar muito: claro que tinha. Então por que você não sentou? Às vezes a lógica escolhe férias. Bêbados e as palavras difíceis. Quando a galera bebe, tem palavras que viram desafio olímpico, indubitavelmente, preliminarmente, proliferação. E tem frases que se tornam impossíveis mesmo bêbado. Sai fora. Você não é o meu tipo, ou chega, já bebi demais. Essas aí só no dia seguinte, com ressaca e arrependimento. No restaurante. 3 amigas vão num restaurante de fruto do mar pedindo ostras. Uma quer com sal, outra com limão e a terceira, mais ousada, manda: a minha vem com pérola. Elegância tem grau e a imaginação também. O caso dos charutos do advogado. Um advogado compra charutos raros, assegura contra fogo e depois de fumar todos, registra um sinistro dizendo que os charutos sumiram em uma série de pequenos incêndios. A seguradora recusa, ele processa e ganha. A apólice garantia contra fogo sem detalhar que tipo de fogo. A seguradora paga $15 mil. Mas o plot twist é digno de cinema. Depois do advogado embolsar o cheque, a seguradora o denuncia e consegue prendê-lo por 24 incêndios criminosos. Moral: do outro lado também tinha um advogado, só que mais esperto. Cão, X, gato, a analogia do amor. Cães leais, bagunceiros, imploram carinho, amam sua barriga acariciada e fazem qualquer coisa por você. Conclusão sentimental: para algumas mulheres, cães são como homens um pouco menores. Gatos independentes, imprevisíveis, exigentes, deixam pelos por todo lado e te fazem gastar. Conclusão oposta: para alguns homens, gatos são como mulheres um pouco menores. No fim, seja cão ou gato, o que importa é quem paga a ração. Como perder peso, né? A loira vai ao médico e recebe uma receita do jeito fácil para perder peso. Comer normalmente 2 dias, pular 1 e repetir o ciclo o mês todo. No mês seguinte ela volta 15 quilos mais magra. O médico, espantado: uau, seguiu direitinho, parabéns. E ela, com um olhar cansado: quase morri. De fome? Pergunta o médico, preocupado. Não, de tanto pular. Instrutores de academia.
Esse não é o método recomendado. Pilotos. Um fotógrafo famoso recebeu a missão de registrar uma queimada gigante numa reserva. Chegou no aeroporto apressado, correu até a pista e viu um avião já com o motor ligado. Não pensou duas vezes, pulou dentro e gritou para o piloto: vamos, logo! O piloto decolou sem questionar. Já no ar, o fotógrafo apontou para a fumaça no horizonte. Tá vendo aquele clarão? Quero que você chegue o mais perto possível da fumaça. O piloto sem entender nada. Mas por quê? Ué, porque eu sou fotógrafo, preciso tirar as fotos. O piloto ficou alguns segundos em silêncio, engoliu seco e respondeu: para de brincadeira, fala sério. Você não é o meu professor de pilotagem, não? Marido e mulher no tribunal. Uma velhinha de 80 anos foi presa por roubar no supermercado. O juiz perguntou com severidade: o que a senhora roubou? Ela, tímida, uma latinha pequena de pêssegos, meritíssimo. E por que roubou? Quis saber o juiz. Porque eu estava com fome. O juiz, burocrático: quantos pêssegos havia na lata? 6. Então vou condenar a senhora a 6 dias de prisão. Antes que ele terminasse, o marido da idosa levantou a mão e disse: meritíssimo, posso falar? É que, junto com os pêssegos, ela também roubou um vidro grande de azeitonas, loira e cavalos. Uma loira comprou 2 cavalos, mas tinha um problema, nunca lembrava qual era qual. O vizinho sugeriu: corta o rabo de um deles. Funcionou bem, até que um dia o outro cavalo machucou o rabo e também precisou cortar. Confusão de novo. Faz um corte na orelha de um deles, disse o vizinho. E deu certo, até que o outro cavalo se enroscou na cerca, ficou com a mesma marca na orelha. Desesperada, ela resolveu medir os bichos. Depois de todo o trabalho, descobriu a grande diferença. Agora sim. O branco é 2 centímetros mais alto que o preto. Carta de um escritor africano anônimo. Um escritor africano resumiu a vida numa carta provocativa. Vido, meu irmão branco, quando eu nasci eu era negro, cresci negro. Se vou ao sol, continuo negro. Se sinto frio, sou negro. Com medo, negro. Doente, negro. Quando morrer, negro. E você, homem branco, quando nasceu era rosa, cresceu branco. Se vai ao sol, fica vermelho. Com frio, fica roxo. Com medo, branco de novo. Doente, fica verde. Quando morrer, cinza. E depois de tudo isso, você ainda tem a audácia de me chamar de homem de cor? Banqueiros. Uma mulher obesa entrou ofegante numa agência bancária e desabou no banco de espera. O coitado do banco não aguentou, quebrou na hora. Risada geral. Um senhorzinho banqueiro não parava de rir. A mulher, irritada, perguntou: o senhor não tem vergonha de rir da minha desgraça? E o velhinho, gargalhando: me perdoe, senhora, mas é que sou banqueiro há 40 anos. E é a primeira vez que vejo um banco quebrar por excesso de fundos. Pivetes no sinal. O carro parou no sinal. Chegou um pivetinho esperançoso. Moço, me dá um trocado para eu comprar um pão? O motorista olhou no relógio, respondeu sério: não, rapaz, já são 7 da noite. Se você comer agora, depois não janta. Educação nutricional no semáforo. Adivinha, safadinha? O Schwarzenegger tem um grande, o Michael J. Fox tem um pequeno. A Madonna não tem nenhum. O Papa, mesmo que tenha, nunca usa. O Clinton usa toda hora. O Mickey tem um fora do comum. Liberace nunca usou o dele mulher. O de George Burns até queima. O que é? Calma, mente poluída. É só o sobrenome. Chapeuzinho e o lobo mau. Chapeuzinho andava na floresta quando viu uma moita balançando. Atrás estava o lobo. Para que essas orelhas tão grandes, seu lobo? Para te ouvir melhor. Mais à frente, outra moita mexendo. Para que esses olhos tão grandes? Para te enxergar melhor. De novo outra moita. Para que esse nariz tão grande? Para te cheirar melhor. Na quarta moita, o lobo já estava no limite. Para que essa boca tão grande? O lobo explodiu. É para te mandar tomar no C. Já é a 4ª moita que eu agacho para cagar e você não me deixa em paz. Trocação de ideias. 2 loiras estavam de frente uma para outra, batendo a cabeça repetidamente. Um sujeito curioso passou e perguntou: mas o que vocês estão fazendo, meninas? E uma delas, com toda a convicção do mundo, respondeu: a gente está trocando ideias? Se fosse debate, já era um campeonato de UFC intelectual. Prevenção com a loira. Um cara insistia fazia meses com a loira gostosona para irem para a cama.
Ela sempre dizia não, até que um dia topou, mas com uma condição: só faço se você fizer exame de sangue e provar que não tem AIDS. O rapaz, doido de tesão, fez o exame, pegou o resultado limpinho e levou para ela. À noite, o fogo rolou solto. Sexo selvagem, daqueles de suar até a lâmpada do quarto. No final, ela olhou para o rapaz e disse: ai, desculpa ter pedido o exame, é que eu morro de medo de pegar essa doença de novo. Porque eu bebo. Sempre pergunta: mas por que você bebe? E o bebum responde com argumentos que até convencem, ó. Eu bebo porque sou egoísta, gosto que o mundo gire em torno de mim. Bebo porque sou exigente, quando tô bêbado só vejo gente bonita. Bebo porque sou solidário, mantenho os empregos de milhões de funcionários da indústria da bebida. Tô ajudando famílias, não destruindo o fígado. Eu bebo pra esquecer, só não lembro o que, porque já esqueci. Eu bebo pra me distrair, minha mulher me traiu e eu preciso me distrair. Eu bebo porque sou higiênico, dizem que a água tá cheia de coliformes, então prefiro álcool. Eu bebo porque amo futebol e pra aguentar o meu time, só bebendo mesmo. Eu bebo porque sou casado, precisa explicar mais? Eu bebo por recomendação médica. Ele diz para não judiar do estômago. E o coitado fica triste quando não recebe álcool. Ou seja, cada gole é um ato de cidadania. Advogados no céu e no inferno. Os anjos estavam jogando bola quando a pelota atravessou o muro e caiu lá nos quintos do inferno, quebrando uma janela. Pouco depois, um diabinho tocou a campainha. Aqui está a bola de vocês. Mas quero deixar claro, quebrou nossa vidraça e vocês têm que pagar o prejuízo. Se não pagarem, vamos processar vocês. Um anjo surpreso disse: acho melhor conversar direto com os nossos advogados. O diabinho arregalou os olhos. Vocês têm advogados? E o anjo respondeu, aliviado: graças a Deus não. Isso ficou tudo aí embaixo mesmo. A vingança do boquete. Um casal foi ao bar. Quando chegou a vez dela pedir a rodada, a moça resolveu se vingar do namorado. Pediu uma cerveja para ela e para o rapaz um copo de Baileys e outro de suco de limão. Explicou o plano. Bebe o Baileys, segura na boca, depois toma o suco de limão e tenta ficar o máximo de tempo possível com a mistura. O cara obedeceu. Primeiro o Baileys, doce, cremoso, quentinho. Depois o suco de limão. Em 3 segundos o rosto dele já estava mais azedo que a bebida. Em 6 segundos parecia que ia escolher entre vomitar ou engolir. Decidiu engolir. Indignado perguntou: mas que desgraça de drink é esse? Ela sorriu e respondeu no ouvido: esse se chama a vingança do boquete. Inquietação no aeroporto. O casal se despedia. A mulher, preocupada, disse: sempre fico com medo dessas suas viagens de negócio, querido. Ele, com aquele tom de quem promete amor eterno: bobagem, meu bem, eu vou voltar mais cedo do que você imagina. Ela respirou fundo e respondeu baixinho: é justamente isso que me preocupa. A verdadeira vingança. Thomas Wheeler, executivo poderoso, viajava com a esposa quando parou num posto simples para abastecer. Enquanto ele esticava as pernas, percebeu que o frentista puxava papo animado com sua mulher. Na hora de ir embora, o rapaz acenou e disse: foi ótimo falar com você. Curioso, Wheeler perguntou: você conhece esse sujeito? A esposa respondeu: sim, fomos da mesma escola. Namoramos por 1 ano. Wheeler se empolgou. Viu como você deu sorte? Se tivesse casado com ele, hoje seria esposa de um frentista em vez de um alto executivo. A mulher olhou bem nos olhos dele e disse: ah, meu querido, se eu tivesse me casado com ele, ele seria o alto executivo e você o frentista. O bêbado e o dentista. O sujeito chega bêbado no dentista, quase caindo da cadeira. O doutor pergunta: mas o senhor quer anestesia? E o bêbado, com o bafo de cachaça, responde: ó, quero, doutor, mas traz logo 2 garrafas, que uma anestesia só não dá conta da dor, não. O político e a praça. Um político foi inaugurar uma praça no interior, pegou o microfone e disse: meus amigos, essa praça vai ser um marco na vida de todos vocês. Um senhorzinho cochichou do lado: vai ser mesmo, a gente não tinha onde reclamar, agora tem um lugar com banco, sombra e Wi-Fi para xingar ele todo dia. O marido esquecido. A mulher reclamava sempre que o marido nunca lembrava das datas importantes. Um dia, cansada, falou:
Você esqueceu até do nosso aniversário de casamento. E o marido tentando se justificar. Esqueci nada, só não lembrava que tinha sido com você. O médico e o idoso. O médico disse para o paciente de 90 anos: o senhor precisa parar de beber, parar de fumar, nada de gorduras e nada de sal. O velhinho responde: tá certo, doutor, só uma dúvida. O senhor acha que vou viver mais tempo? E o médico firme: claro, mas vai valer a pena? Retrucou o idoso. O padre e a loira. No confessionário, a loira diz: padre, eu pequei, me deitei com o namorado da minha amiga. O padre respirou fundo e perguntou: foi adultério? Ela coçou a cabeça e respondeu: não sei, padre, mas foi uma delícia. O bêbado no enterro. No meio de um velório, o bêbado entra cambaleando, olha pro defunto e fala: ah, inveja desse aí. Esse sim soube a hora de ir embora da festa. A mulher e o psicólogo. Uma mulher chegou no psicólogo e disse: doutor, meu marido vive dizendo que é uma geladeira. O psicólogo perguntou: e a senhora se incomoda? Ela respondeu: o problema não é esse. O problema é quando ele abre a boca e fica com aquela luzinha acesa a noite inteira. Rapaz, isso aqui começa do jeito mais inocente possível. Começa com uma aula. Aula, que já é uma palavra que carrega trauma. Porque ninguém entra numa sala de aula 100% bem. A pessoa entra esperançosa, mas já com medo. Medo de errar, medo de responder, medo de descobrir que não entendeu nada desde o começo. Eu lembro direitinho do dia. Aula de inglês. Aquele inglês básico, introdutório, que promete que em 6 meses você vai estar fluente, mas em 6 meses você só aprende a pedir água e pedir desculpa. O professor lá, animado demais para quem ganha pouco, escrevendo no quadro com aquela letra que mistura cursiva com desespero, ele vira e fala: car significa carro. Todo mundo anota, beleza. Até aí o cérebro acompanha. Aí ele continua: men significa homens. Aí pronto. Foi nesse momento que minha cabeça resolveu trabalhar sozinha. E quando a cabeça do brasileiro trabalha sozinha, sem supervisão, dá problema. Eu parei de ouvir o professor, porque a mente já tinha ido longe. Eu fiquei pensando: Carmen, minha tia Carmen, mulher forte, daquelas que manda na família inteira, que fala alto, que estaciona o carro na garagem na primeira tentativa, coisa que eu nunca consegui fazer. Aí eu pensei: então minha tia Carmen é o quê? Um transformer? Um carro que vira gente? Uma entidade automotiva? Enquanto o professor falava de verbo to be, eu estava imaginando minha tia abrindo o braço, fazendo barulho de metal, virando um Uno 2004 prata, depois voltando a ser gente para fazer café. Aquilo acabou comigo. Eu saí da aula mais confuso do que entrei. Inglês não ensina idioma. Inglês cria parentes robôs. E o pior é que esse tipo de confusão não fica isolada. Ela vai acumulando, vai criando uma névoa mental. Quando você vê, você começa a questionar tudo. Autoridade, família, identidade, principalmente autoridade. Porque em casa a autoridade sempre foi coisa séria. Pai então, pai não brinca. Pai ameaça com convicção. E eu lembro de um dia específico, véspera de prova importante, daquelas que definem se você vai passar de ano ou passar vergonha. Meu pai virou para mim sério, sem levantar a voz, porque pai não precisa gritar, e falou: se você tirar nota baixa amanhã, me esqueça. Falou isso como quem diz bom dia, natural, tranquilo. Aquilo entrou na minha cabeça de um jeito errado, porque eu levei ao pé da letra. Brasileiro leva tudo ao pé da letra quando convém. Fui para a escola nervoso. Fiz a prova daquele jeito. Quando não sabia, eu escrevia com convicção, porque o professor pode não saber a resposta certa, mas ele percebe insegurança. Então eu escrevia qualquer coisa com letra grande, confiante, esperando que aquilo convencesse alguém. Voltei para casa. Meu pai estava sentado, olhou para mim e perguntou: e aí, como foi a prova? Eu lembrei da ameaça. Pensei rápido, pensei como sobrevivente. Olhei para ele e falei: quem é você? O silêncio que se seguiu dava para ouvir o relógio respirando. Minha mãe parou no meio da cozinha. Meu pai ficou me olhando, tentando decidir se aquilo era coragem, burrice ou genialidade. Ele não me esqueceu, mas nunca mais usou aquela frase. Porque quando o filho usa a lógica contra o pai, a autoridade dá uma trincada. E a autoridade já vinha abalada desde a escola, porque a escola é um lugar onde você aprende muita coisa, menos a se defender. Teve um dia que a professora resolveu fazer uma daquelas perguntas que parecem boa ideia só na cabeça de quem manda. Ela falou, com aquele tom pedagógico perigoso: quem se acha burro, fica em pé. Ninguém se mexeu. Silêncio. Aquela tensão. Porque ninguém quer se declarar burro oficialmente.
mas todo mundo já se sentiu burro em algum momento, principalmente em matemática. Aí Joãozinho levantou. Sempre Joãozinho. Esse menino não levanta da cadeira, ele se manifesta. A professora olhou surpresa e perguntou: você se acha burro, Joãozinho? E ele respondeu, com a maior calma do mundo: não, professora, mas fiquei com dó de ver a senhora em pé sozinha. Pronto. Ali acabou qualquer tentativa de controle, porque Joãozinho não ataca direto, ele sugere, ele não xinga, ele constrange com educação. E Joãozinho não para. Joãozinho é tipo série longa, um episódio puxa o outro. Teve aula de história, a professora empolgada, falando de Tiradentes, herói nacional, barba, cavalo, aquelas coisas. Ela pergunta: o que você sabe sobre o Tiradentes? Um aluno responde: ah, professor, ele morreu enforcado. Ela já faz aquela cara de quem esperava mais e pergunta: só isso? O menino olha para ela sincero e responde: poxa, professora, ele foi enforcado e a senhora ainda acha pouco? Essa frase devia estar nos livros de história, porque resume o brasileiro: nunca tá bom. O cara morreu, virou herói e ainda é pouco. E no meio disso tudo, o Joãozinho segue firme. Um dia ele atirou um lápis na cabeça do primo. Coisa leve, coisa de família. A avó chamou ele e perguntou brava: Joãozinho, por que você atirou um lápis na cabeça do seu primo? Ele respondeu: ah, vovó, porque ele me xingou e me beliscou. Ela perguntou: e por que você não me chamou? Joãozinho pensou e falou: pra quê? Duvido que a senhora ia acertar. Isso é confiança. Confiança de quem já avaliou a situação e fez cálculo balístico mental. Joãozinho não reage por impulso, ele reage por eficiência. E essa lógica vai crescendo com a pessoa, vai moldando o adulto. Porque esse Joãozinho cresce, vira gente grande, vira cidadão que negocia com o mundo do jeito dele. Teve um dia que ele foi viajar, Joãozinho adulto. Chegou no ponto de táxi com 2 malas enormes, daquelas malas que já dizem: vou dar problema. Ele pergunta para o taxista: quanto você cobra para me levar até o aeroporto? O taxista responde: mas ele humo, a pose dá uns R$60. Joãozinho pergunta: e as malas? O taxista fala: as malas eu não cobro nada. Aí Joãozinho, sem piscar, responde: então vamos fazer assim, você leva as malas para mim que eu vou a pé. Isso é raciocínio lógico puro, matemática aplicada à vida real. Se é de graça, aproveita, se não, contorna. E quando você junta tudo isso, a tia Transformer, o pai esquecido, a professora constrangida, o herói enforcado que ainda é pouco, o lápis como arma de precisão, o táxi desmontado em partes, você entende uma coisa: o brasileiro não é burro, ele só pensa diferente, ele não segue o caminho óbvio, ele cria atalho onde não existe, ele leva a palavra ao pé da letra porque foi isso que ensinaram para ele. Se diz me esqueça, ele esquece. Se diz quem se acha burro levanta, ele levanta por dó. Se diz que mala é grátis, ele manda levar. Se diz que car é carro e men é homem, ele aceita que a tia é robô. E isso nunca termina, porque amanhã tem outra aula, outra ameaça, outra pergunta mal formulada, outra resposta atravessada. E no fim, todo mundo sai achando que o outro é doido, quando na verdade todo mundo só está tentando sobreviver com lógica própria num mundo que não faz sentido nenhum. E assim vai, uma história puxando a outra, porque no Brasil até a confusão tem continuidade.